Cara, Lisandro, tem uma coisa que eu sempre faço no começo de todas as conversas que a gente tem aqui, que é agradecer, meu. Pra quem tá nos ouvindo em qualquer hora do dia, hoje é quarta-feira, 14h, ou seja, um dia mega útil pra gente. O cara que é empresário, tem família, tem tudo, abrir mão da sua vida pra vir aqui realmente compartilhar a sua história, a sua decisão de vida, as coisas as quais fez, né, para chegar até onde tá, o intuito de ensinar alguém, né, de permitir que alguém não cometa o mesmo erro que a gente cometeu. Claro. Né, é agradecer mesmo de coração, meu, porque o intuito disso aqui, parar tudo e conversar e ter essa estrutura que tu tá vendo aqui, falar com a galera, é realmente essa, meu, que alguém consiga dar um passinho pra frente. E se conseguir dar vários passos com nós, cara, melhor ainda. Então, obrigado, meu, obrigado mesmo por ter vindo. vindo. É isso, cara, é um prazer estar aqui, poder compartilhar. A gente sempre acha que a gente não tem muita coisa para compartilhar com a galera, né? E às vezes até uma visão meio completamente, eu acho, errônea. Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar para qualquer pessoa, né? Mas, cara, estamos aí e espero que realmente eu possa contribuir aí com um pouquinho da minha história, né? O que eu passei aí e até onde é que a gente chegou, o que a gente construiu, em especial para essa galera nova aí. Eu ia falar antes que estava comentando aí de alguns cases recentes aí de pessoas que participaram aqui do teu podcast, né? Essa galera mais jovem tem uma outra pegada e o tipo de business hoje em dia que está muito mais, digamos assim, em moda, né? Não é que na moda, mas ele é mais fácil de se viabilizar, é completamente diferente de um tipo de business que a gente construiu há 20, 25 anos atrás. Com certeza. Né? Então, mas eu acho que as coisas se complementam e eu acho que aí tá a magia da coisa, né, cara? Tu conseguir pegar as coisas, o que era importante, as dificuldades que a gente passou lá atrás e ver que hoje em dia é muito mais fácil de resolver coisas que a gente tinha, né, dificuldades que a gente... Mas eu acho que os problemas também, eles mudaram de coisas, assim, né? Por exemplo, essa molecada... Vamos começar pelo final, então. Vamos lá. Os youtubers, os não sei o que, os podcasters, blá, blá, blá. Não, meu, dá pra fazer milhões, não sei o que, meu. E realmente dá. Olha a quantidade de evento online que a gente tem, a quantidade de coisas que se acelerou ainda mais agora na pandemia. Cara, mas eu sou muito preocupado com um moleque de 13 anos que ganha milhões. Sou contra? Óbvio que não. Por mim, ele tem mais que ganhar todos os milhões. Agora, o que cerca a cabeça desse menino ou dessa menina é que me preocupa. Sim. Se ele não... Né? Porque a gente já tem essas coisas... O futebol é isso, né? Isso que eu ia dizer. O futebol é isso aí. Na real, com o crescimento das tecnologias e internet e tudo mais, um mundo que a gente só via no futebol, né? Uma realidade que a gente só via no futebol e mesmo dentro do futebol ela percentualmente ela é ínfima, né? Agora a gente começa a ver em todas as frentes, né, cara? Onde é que hoje em dia tu tem aí uma empresa de 2 pessoas. Eu digo, cara, a gente brincava que é uma empresa pastel, né? Passe e telefone, né? Então hoje em dia até tem que rever esse jogatilho aí de palavras aí, né? Não seria mais pastel. Quantos colaboradores a tua empresa tem hoje? Nós ultrapassamos 700 colaboradores. E quantas vagas abertas tem? 200 vagas. A gente faz uns 4, 5 meses que a gente não baixa de 200 vagas, contratando 50 pessoas por mês. Irado. Agora nós vamos começar a contar como é que nós chegamos até ela. Cara, 700 colaboradores. Bom, com 200 vagas abertas, não é qualquer empresa, né? Não é essa aí do passe telefone, né? Passe telefone, mas começou assim quase, né? Não, mas no começo... Mas, cara, falando um pouquinho aí... Começa com o filho de quem? Tu tem irmão, cara, família? Sim. Bom, eu nasci em Novo Hamburgo, morei em Novo Hamburgo muito pouco tempo. Eu te confesso que eu tenho pouca lembrança ainda, então eu devo ter me mudado de Novo Hamburgo para a cidade de Sapiranga, que é ali do lado, fica a 50 quilômetros aqui de Porto Alegre, para quem não conhece, com 5 anos de idade. Né? Tu lembra qual é o porquê que a tua família mudou, alguma coisa assim? Foi trabalho? Cara, assim, vamos lá. Eu tenho 47 anos, vou fazer 47 agora em outubro, né? E eu sou filho da adolescência dos meus pais. Meu pai tinha 19 anos e minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Né? E eles vieram de família muito humilde mesmo, assim. E imagina como é que era
há 47 anos atrás, né? Tu com 16 anos, 19 anos, tu ter um filho vindo de uma família super humilde. Sim. Né? Minha mãe trabalhava já com 16 anos, ela era doméstica, limpava a casa das pessoas, assim, né? E meu pai trabalhava em empresa de calçado. Uhum. Sim, no setor, né? No Que setor, o Novo Hamburgo é muito conhecido. Exatamente, no setor. E eu lembro, a única lembrança que eu tenho é da casa, né, que a gente morava, que era uma casa muito simples, num bairro muito simples, né? E uma das irmãs do meu pai, que tinha uma condição muito melhor, morava na cidade de Sapiranga. Entendi. E ela construiu uma casa para meu pai. Né? Construiu uma casa para meu pai do lado da casa dela, que é a casa que meus pais moram até hoje. Né? E deu praticamente aquela casa para meus pais. E então a gente se mudou para Sapiranga. E meu pai continuou trabalhando na empresa de calçados, que era do marido dela. Uhum. No caso do meu tio emprestado, né? Sim, sim, sim. Do meu tio emprestado. Então, assim, cara, o que eu lembro da minha infância, assim, minha avó me criou durante muito tempo, né? E Porque estudei... tu tava os teus pais trabalhando e tinha que ficar com alguém. Tinha que ficar com alguém. Uhum. Eu fui criado pela minha avó, junto com o meu outro primo. A família do meu pai é uma família muito grande, de irmãos, acho que tinha 11 irmãos. Né? Apesar de ter uma diferença de idade entre eles muito grande, porque meu avô foi casado 2 vezes. Então ele teve, tipo assim, 5 filhos com um, 6 filhos com outra. Cara, minha mãe é igualzinho. É exatamente esse retrato aí, 12 filhos. Eu tenho tios meus que eu não conheci. Uhum. Porque, cara, quando eu tinha 14 anos, tinha tios meus que já tinham 70. Uhum. Tipo assim, meu avô já tinha 80 anos, sei lá. Enfim. Então, fui criado pela minha avó. Sempre estudei em colégio público. Né? Estudei, então, a minha vida escolar... Teve irmãos? Tive irmãos quando eu tinha 7 anos, de 7 para 8. Eu tive um primeiro irmão, né? Que é 7 anos, então, mais novo que eu. E quando eu tinha 25 anos de idade, eu tive um segundo irmão. Rafa do Tacho. Rafa do Tacho. Hoje ele está com 20 anos de idade. Vai fazer 20? Não, 21. A minha mulher teve um irmão... 20 anos. 22 anos. Que o Ângelo tá com 10 anos agora e minha mulher tá com 31, 32. Desculpa, amor. Mas é por aí, é quase isso aí também, meu. Irado. Então, assim, cara, estudei em colégio público da 5ª até a 8ª série. Eu acho que eu fui um péssimo aluno. Eu rodei 2 vezes. O Gabi vai saber o que eu vou falar agora. Pra quem não sabe, quem tá nos gravando pra variar aqui é o Gabi.rec no Instagram, né? O meu maior patrocinador. Hoje eu denominei ele assim, mas hoje o meu maior patrocinador é o Gabi. Cara, isso que tu acabou de falar, de ser um mau aluno e tal, eu já conversei com pessoas que não são empresários. Mas os empresários que vêm aqui, eles são 99,9% de maus alunos. É impressionante. Não quero motivar ninguém a ser um mau aluno para ser empresário, mas... Em especial, cara, 5ª e 6ª série, eu reprovei na 5ª, e obviamente teve um motivador, ele teve uma greve na época, que foi 3 meses de greve, assim, colégio estadual, mas enfim, eu nem voltei para a escola naquele ano. E no ano seguinte, eu repeti a 5ª série, daí fui para a 6ª, então, depois rodei na 6ª de novo. Daí minha mãe, que a gente tinha uma vida muito, muito simples, né? Meu pai não tinha carro, a gente não tinha telefone em casa. O telefone que a gente usava, eu sei o telefone da minha tia até hoje, o fixo dela, porque era o telefone que a gente usava. Que tu dava para alguém de referência pra alguém. Exatamente. E a gente teve uma vida muito, muito simples, assim. Então, daí minha mãe chegou e disse, tu não quer estudar, vai trabalhar. Perfeito, resolvido. Só que eu já trabalhava antes, cara. Porque, assim, eu sempre fui metido, né? Então, assim, com 10, 12 anos de idade, na época, na região ali, onde é que meus pais moravam, tinha muitos pés de bergamota. O Vico brinca comigo até hoje. Vai começar a sessão miséria, né? Quando eu começo a contar essa história, né? O beijo pro Vicente Perrot, nosso amigo comum aqui. Daí, mas, cara, é verdade, assim. Eu tinha um grupo de mais o meu primo e mais 1 ou 2 amigos nossos, que a gente pegava as bergamotas, botava em sacolas e ia vender na frente das empresas de calçado, que naquela época tinha intervalo. Claro. Para comer e tal, que não era o intervalo do almoço, né? No meio da tarde, eu acho que tinha intervalo. Então a gente ia lá vender bergamota. E eu vendia pastel também.
tinha uma senhora que fazia pastel, dava aqueles tabuleiros que tu pendurava, o pessoal nem deve imaginar como é que seja isso. Um tabuleiro que tu pendurava no pescoço aqui assim, ficava tipo uma mesa na tua frente. Vai imaginar que é o balabaleiro de cinema, de não sei o É quê, isso aí. que tu vê em filme. E ali dentro, cara, tinha pastel, tinha cueca virada, tinha essas coisas aí. E a gente pegava nessa senhora, eu lembro, a gente ia lá pegar e vendia na frente das fábricas de calçado. Pagava antes ou pagava depois? Pá, não vou lembrar. Se era da confiança. Eu acho que era depois. Se fosse antes, não teria como vender. Porque não tinha de onde tirar, né, cara? Tá. E então ali eu já era metido a trabalhar, digamos assim, né? E porque eu acho que eu sempre escutei isso dentro de casa. Isso é um valor muito forte, assim, que marcou a minha vida, né? A questão do trabalho. E daí, de fato, eu comecei a trabalhar, então, com 14 ou 15 anos de idade. Esses dias eu ainda peguei a minha CLT, Uhum. né? Eu olhei, eu acho que naquela época podia se contratar com 14 anos. Eu acho que eu tinha 14 anos. Quando eu comecei a trabalhar dentro de uma fábrica de calçado. Sim. Né? Que era o Calçados Paquetá, em Sapiranga. E eu comecei, cara, do mais chão de fábrica possível, assim. Comecei trabalhando, eu lembro dos meus primeiros dias. Homem, naquela época, com 14 anos, cara, tu vai fazer o que... Cara, eu lembro como se fosse hoje meu primeiro dia de trabalho, que eu cheguei em casa meio-dia e chorei que nem uma criança. Eu era uma criança, né? Exatamente. Tinha 14 anos. Porque eu fui trabalhar dentro do almoxarifado de couros pré-acabados, ou semi-acabados, acho que se chama. Então, cara, é aquele couro que ele é azulzinho, assim, ele é molhado, né? E, cara, aquilo fede pra cacete, assim. E eram pilhas de couro. E meu trabalho, cara, era pegar uns pallets de couro com aqueles macaquinhos, Uhum. trazer até uma mesa tipo essa, um pouco maior, eu lembro, e no meio dessa mesa tinha um sensor que media o tamanho da pele. Pô, mano, naquela época já era sensor, pô, já era... Era um sensor, e aquela mesa tinha uma esteira, então ficava eu numa ponta e outra pessoa na outra ponta. O meu trabalho era pegar a pele daqui, botar em cima da esteira, espichadinha e largar. Passava pelo sensor, dava a dimensão, e o cara do outro lado pegava um giz de cera e anotava atrás da pele o tamanho da pele. E a esteira levava. Isso era levando. Cara, era o dia todo fazendo isso. Pra quem viu aquele vídeo do Henry Ford, É isso aí. do Charlie Chaplin, apertando aí. porco o dia inteiro. E eu não lembro, não vou lembrar exatamente quanto tempo eu fiquei, mas fiquei meses fazendo isso ali dentro, né? E tá aí, o que foi o... Mas aí foi tua avó que te pegou, que te viu chorando, vamos dizer assim, meio Minha mãe. A acho mãe que tava em casa. É, a mãe tava em casa. Tu lembra o que foi? Lembro. O que foi o que ela te falou? Cara, não lembro o que ela me falou, mas ela disse, vai passar, não sei o quê, sabe? Aquele papo assim, né? Tipo assim, mas eu não quero fazer isso o resto da minha vida, né? E, cara, depois o cara... enfim, eu fui criado solto, que nem eu digo, né? Com a cidade de interior, então estava acostumado a correr, ia pra escola, voltava, minha avó só me via de noite quando chegava em casa, né? Que era o normal, que hoje em dia só acontece em condomínio, né? Exatamente. Então, de uma hora para outra, tu cai dentro de uma fábrica de calçado, cara, começava às 7 da manhã, se tu chegasse às 7h03, tu não entrava. Já cortava um dia ali. Já cortava um dia, daí tinha alguma coisa que era 3 ou 4 vezes que tu chegasse atrasado, cara, já tomava um gancho, uma suspensão, né? E era assim, cara. Almoçava no refeitório, depois começava a almoçar no refeitório da empresa e trabalhava até se eu não me engano, 6h18 naquela época. Tu lembra se tinha algumas outras crianças na tua volta também ali, ou tava no meio dos adultos e... Cara, imagina, pra quem não me conhece, eu tenho 1,70 m, né? Peso 64 quilos. Imaginei eu com 14 anos de idade. Era um rato, né, cara? Uhum. E sim, eu era o menor da turma e o mais novo ali, com certeza. Né? Mas dentro da fábrica de calçado tinha várias crianças também que trabalhavam, 14, 15, 16 anos. Sim, que era normal. Que era normal, ninguém morreu, inclusive. Exatamente. Só pra não ficar muito assim, né? O pessoal ficar Não, vitimismo, né? De forma alguma. E depois eu fui passando em todos os setores da fábrica de calçado. Eu sabia fazer um calçado do início ao fim, entre aspas, né? Mas eu sabia todos os processos de montagem de um calçado, né? Cara, isso é muito irado, né? O quanto valor tu tinha pra essa empresa, por saber todos os processos, né? Porque a partir do momento que tu é promovido um degrau, cara, tu já não vai ser enganado pelo cara de trás. Enganado, ou enfim, enrolado, com a palavra que quiserem usar.
Mas depois que o cara vai crescendo, cara, peraí, eu sei o que tu tá passando aí. Eu sei o que tu fez. É diferente. É diferente. E a empresa sempre valorizou a gurizada que estudava. Eles incentivavam muito o estudo. Irado. E esse upgrade, porque eu fui passando em vários setores, mas era sempre assim, do pior pro menos pior, até começar a ficar bom, né? Daí tu trabalhar na expedição da empresa. Cara, a expedição é as caixinhas de sapato já prontas, tu tinha que encaixotar nos corrugados de 12, 18 pares, fechar, empilhar os caixotes, chegava os containers todo dia, tinha que carregar os containers. Cara, era uma loucura, porque tu entrava dentro dos containers, saía preto, né? De dentro do container. E isso era o bom já. Isso era o bom. Isso era o bom. Aí já tava evoluído já. Então, e daí eu estudava de noite, em Sapiranga ainda. Então eu fiz minha 7ª e 8ª série, terminei o 1º grau, que se chamava na época, né? De noite. E quando eu fui pro 2º grau, aí tem uma questão bacana, assim, porque em Sapiranga só tinha um colégio de 2º grau, que não era um colégio técnico, não tinha nenhuma especialização, digamos assim, era nem sei como é que se chama, mas era o 2º grau tradicional, né? Mas também, né, eu faço 40 esse ano, então a gente é quase da mesma época, assim, não tem muita diferença. A única diferença que eu sei até hoje, o Gabi tem dois piá da cidade, vai ter a nona série agora, né, Gabi? É isso aí. O 1º grau vai ter a 9ª série, tem um ano a mais, e eu acho que o 2º grau continua com 3 anos. Primeira, na época, a gente chama de primeiro. 1º grau e 2º grau a gente chama. Eles chamam de 1º ano, 2º ano, 3º ano, a gente chamava de 1º grau. Entendi. Tá, então aumentou um ano só, continua, a nomenclatura continua igual. E eu sempre fui um cara muito incentivado dentro de casa pela leitura. Minha mãe sempre leu muito, sabe? Mesmo sendo muito humilde, assim. Tu vê, né, meu, que história bizarra, assim, desculpa te interromper, claro. Mas é que quando a gente começou a falar do negócio digital, dos novos ali e tal, parará, concordo com tudo que a gente conversou, eu só acho que os valores, eles continuam os mesmos. Eles deveriam ser os mesmos. Não importa se tua empresa é digital, se tu é o WhatsApp ou o Instagram que tinha, sei lá quantos funcionários e vendeu por $1 bilhão, ou se tu é um cara que está começando a vender pão na esquina, ou pastel. O valor ali, o que é certo, é certo. E acabou. É o que eu digo sempre. Acabou, não tem muita discussão, assim, sabe? Assim, cara, 1 mais 1 ela tem que ser 2, tanto na tua planilha quanto na minha. E o mundo seria outro, né? Se eu tivesse que preocupar. Olha quanta energia a gente gasta, né? Enfim, desculpa fazer essa coisa, mas quanta energia a gente gasta pra controlar, assim, será que a empresa de telefonia me cobrou certo? Será que o físico tá me cobrando certo? Será que eu tô pagando certo? Será que fulano tá me enganando? Será que, sabe? É isso aí. Enfim, mas foda, cara, né? que animal, que referência. Daí, cara, eu lembro, minha tia também... E livro naquela época não era que nem hoje, né? 30 pila, 40 pila, que o cara compra a preço de banana. Livro era uma coisa... Aquelas enciclopédias lindas que o cara via, assim, custava um caminhão cada enciclopédia. Minha tia do lado de casa tinha Barça. Enciclopédia, pessoal, e Barça, hoje em dia chama Google. É isso aí. Antigamente tinha que pegar um catatal de livro, assim. Eu quero saber sobre esse assunto. Aí tu ia naquele catatal de livro, assim, esse aqui. Pum, aí pegava assim. É isso aí. Chama Google hoje em dia. É isso aí. E minha tia também tinha muitos livros e revistas. E, cara, eu já lia sobre informática, né? Em revistas, de jornais e tudo mais. E eu falei pra minha mãe, que eu queria estudar informática. E minha mãe foi atrás de uma escola em Novo Hamburgo, na Fundação Evangélica de Novo Hamburgo, que tinha um curso de técnico em processamento de dados. Mas é uma escola particular, super cara, não tinha condições nenhumas de pagar. E minha mãe foi atrás e conseguiu uma bolsa. Se eu não me engano, cara, era tipo 80% ou 90% do valor. Para quem estudava à noite, eles tinham um percentual que eles destinavam para esse tipo de aluno. Sim, incentivo. Uma questão social até e tal. E a gente conseguiu isso aí. E daí eu comecei a estudar, então, informática. De noite, trabalhava na Paquetá ainda. Né? Chegava em casa, banho, porque vinha podre, né? De sujeira. Mas não, já tava dentro do container, já não tava mais carregando couro. É verdade. Não, já tava indo para outro setor lá, ficava fazendo chamava de PCP, que é produção e controle, programação e controle de produção. Mas não é programação de fazer desenvolvimento de sistemas, né? É fazer o programa quanto é que custa um sapato,
por quanto é que a gente vai vender, Uhum. os pedidos, tinha que fazer uns talãozinho de pedido, tinha que ficar carimbando o pedido o dia todo. O dia todo, o dia todo. Tinha uma prática de carimbar aqueles negócios. E daí, enfim, comecei a estudar informática e, de novo, a Paquetá reconhecia muito a questão do estudo. Isso, só pra gente não se perder aqui, isso é o segundo grau. Segundo grau. Tá. Cara, e daí a gente tá falando disso, nós estamos em, deixa eu ver aqui, bom, 89, não, antes, 88, Não, por aí, é 87. só 87, 88. Exatamente, 14 anos, 88. Isso aí, 1988. E eu lembro que a Paquetá, ela investia muito em informática, ela estava reestruturando todos os seus sistemas. E, cara, tinha um prédio, até hoje tem esse prédio lá, que era um prédio dentro da empresa, né? Dentro do pátio da empresa, mas era um prédio novo, moderno, todo envidraçado, 4 ou 5 andares, com elevador, recepção, toda própria e tal. E eu olhava para aquele prédio, cara, eu me lembro disso. Eu dizia assim, cara, um dia eu vou trabalhar lá. Um dia eu vou trabalhar lá. que era o setor de informática. Setor de informática. Sim, os computadores deviam ser o próprio prédio, inclusive. Exato. Cara, aqueles mainframes gigantes, né? E foi só uma questão de tempo, né? E realmente, assim, cara, sempre me dediquei muito ao trabalho, eu acho. Desde aquela época, mesmo quando eu não lembro, assim, mas eu lembro, assim, acho que eu nunca faltei no trabalho. Eu trabalhei 10 ou 11 anos na Paquetá. Eu acho que eu nunca tive um dia ou 2 dias de falta na empresa. Isso tu atribui realmente à criação dos teus pais. A criação dos meus pais. Exatamente. Que irado. Exatamente. Eu não lembro do meu pai ficar em casa algum dia porque ele não foi trabalhar. Uhum. Isso não tem essa lembrança, nem minha mãe. Então, com certeza, isso aí vem de família, assim. Então, cara, daí, para resumir um pouco, eu entrei na área de TI, continuei estudando, me formei, a gente falou agora que o segundo grau era 3 anos, o meu foi de 4 anos, então foi um curso técnico. Eu me formei na primeira turma de técnico em processamento de dados do Rio Grande do Sul. Cara, que animal. Foi o primeiro curso técnico que teve no Rio Grande do Sul. Pô, tu teve 4 anos, né, cara? É faculdade hoje em dia, né? Exatamente. Tanto que, né, então avançando um pouco, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer Ciências da Computação na Fevale. Tá, mas a gente avança assim, é direto? Termina os 4 anos ou tu... Termino os 4 anos, eu tô trabalhando na Paquetá, né, eu já tinha evoluído dentro do setor de informática também, né, comecei como programador, já era analista de sistemas. Acho que eu sempre tive uma facilidade muito boa assim com o raciocínio lógico das coisas, né, de entendimento fácil. Acho que por eu ter trabalhado, acho que em todos os setores da empresa, isso aí me dava uma visão muito clara e muito fácil de entender de como é que as coisas funcionavam e por que elas funcionavam assim. Sim. Né? E depois eu comecei a fazer sistema, então eu ia sentar com o pessoal da contabilidade, eu ia sentar com o pessoal do RH, eu ia sentar com o pessoal de custos, eu ia sentar com o pessoal de vendas, de marketing. E daí eu tinha que entender do negócio deles para conseguir desenvolver o programa, né? E aí tu já chegou aí pro prédio envidraçado? Pro prédio envidraçado. Prédio envidraçado, exatamente. Que animal, meu. Muito, muito. Eu lembro do primeiro dia eu chegando lá, assim, cara, uma loucura. Que animal. E fui crescendo lá dentro, né? Conquistando meu espaço, com certeza em função do trabalho que eu prestava e tudo mais. E tive uma facilidade de entender esse mundo da TI. Então, eu sempre brinco que eu era um excelente programador. Né? E tanto que fui para a faculdade, comecei a fazer Ciências da Computação. Eu acho que eu fiz, 2, 3 semestres. E eu vi que o que eu estava aprendendo já não se usava na TI há 10 anos atrás. A gente vai. Né? Porque direto a gente entra nesse assunto de faculdade aqui. Porque o acadêmico ele não conseguia, até hoje não consegue acompanhar, né? E ok, até aí tudo bem, né? Mas eles têm que fechar um curso, tem que fechar uma grade, né, de tecnologias, que na época, hoje em dia com certeza está mais rápido, mas o cara estava aprendendo COBOL. E o COBOL já não se trabalhava mais, a gente estava migrando do COBOL para outras linguagens estruturadas, né? Estava entrando o mundo da microinformática. Eu entrei nesse momento, nessa transição. Microinformática, tu fala, eu não entendo nada, tá? Mas é o computador... PC, é o nosso computador que a gente conhece hoje. Antes era os mainframes, né? Que eram aqueles computadores gigantescos, que hoje a gente só vê aí no Google, aí na televisão. Mas não era um computador autossuficiente, né? Que tem a sua memória,
que tem o seu processador. Um PC é isso, né? É Uhum. uma máquina autossuficiente. Hoje em dia, um celular tem muito mais poder de processamento do que a melhor máquina que nós tínhamos na época, Perfeito. né? Mas eu entrei nessa transição, assim. Não existia o Windows, né, cara? O Windows veio em 95, né? Aí nós tá 80 e poucos. Bom, você devia ser no máximo 90 e pouquinhos. É, exatamente. Bill Gates tá trabalhando ainda. Tava. Porque eu lembro que, cara, eu fui um dos primeiros usuários na Paquetá a trabalhar com Windows. Tu tava na Paquetá ainda. Que ano? Tava. Quando é que tu sai da Paquetá? Eu devo de ter saído da Paquetá em 99. Tá, não. Então trabalhou um pouco ainda, pegou alguma atualização ainda. Peguei. Porque daí eu saí, nesse meio tempo, eu fui convidado a Paquetá tinha 2 grandes business. Um era indústria e outro era as lojas. Aqui em Porto Alegre, a gente conhece mais as lojas Paquetá, né? Paquetá e Gaston. E toda a TI das lojas Paquetá era feita lá por Sapiranga na época. Tinha uma equipe lá que era responsável pelos sistemas das lojas. Uhum. E pré-Bug 2000, que foi Que ia acabar o mundo. que ia acabar, que foi a mentira do século, né? Daquele século. Como é que é o fim do mundo que nunca aconteceu? Uhum. A gente estava então migrando todos os sistemas, né, das lojas para microinformática, já prevendo o bug do milênio, né, e já fazendo essa Vamos salvar. Vamos salvar e vamos fazer essa atualização tecnológica. Daí, nesse meio tempo, a Paquetá então monta uma área de TI aqui em Porto Alegre, né, para cuidar só das lojas, e eu sou convidado para vir para cá então, e eu viro coordenador da área de TI aqui de Porto Alegre. Tinha um gerente de informática acima de mim, né? Mas eu já virei coordenador de TI aqui. Quantos anos tu tinha, mais ou menos aí? Cara, já tenho uns 24 anos. 23, 24 anos. E aí tu vem pra Porto Alegre morar sozinho. Vim morar sozinho. Dividi o apartamento com o meu irmão, na época, meu irmão mais novo, que estava aqui com outro amigo, que estudava aqui também já. Já tinha vindo pra cá. Tinha vindo pra cá, mas, cara, questão de meses, assim. E depois eu e meu irmão fomos morar sozinho. Depois meu irmão foi embora pra China. Caralho. Cara, teu irmão foi pra China quando, meu? Que ano? Pá, cara. 2000 e... Vamos pensar aí um pouco. Não. 5. Pá, mas ele foi lá se entregar, tipo assim, foi lá pra abrir caminho, realmente. Foi 7, com uma foice na mão. 2010, né? Não, 5, 6, eu acho. Por aí. Pô, peitudo. E daí dividi apartamento com outro colega meu, que não tá mais aqui também, mora na Austrália, já faz uns 10 anos, pelo menos. E daí eu virei coordenador de informática aqui. Quais que são... que tu... Quando surgiu o convite, te lembra quando eu falei assim, né, o porquê das coisas, né? Ali, até então eu achei que, tipo assim, tá, cara, é meio natural porque tu tá sendo promovido na tua empresa. Não tem como o cara negar, não quer ser promovido, não quero. É meio natural. Acho que é mais fácil. Mas sair de uma cidade, né, ir coordenar um setor. Sim. Acho que a tua história ela meio que vai se explicando tudo, porque foram tudo decisões, né, cara? Tu pode, assim, Sim. vai trabalhar, beleza. Mas, cara, carregar pastel, carregar não sei o que, não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Sim. Uma força. Todos esses anos que tu ficou na própria Paquetá, todos esses anos de esforço pra caralho, assim, de ficar, cara, fazendo força realmente física, né? Sim. Depois passa pra uma área técnica. E aí, cara, não, agora tu vai pra capital e tu vai coordenar. Tu lembra, assim, cara, de sentir frio na barriga ou não? Era isso mesmo, cara? Foda-se. Muito. Cara, eu lembro um dos primeiros dias que eu vim pra... Chegou a discutir com a tua família, assim, vou, não vou, com os amigos, alguma coisa assim, ou não, cara? Não tenho essa lembrança, sabe, Diego? Assim, se eu cheguei a compartilhar isso, mas, cara, se eu cheguei, com certeza eu fui incentivado a ir em frente, né? E meus pais nunca me tolhiram de nada que eu quisesse fazer, assim. Sim, principalmente profissionalmente, né? Crescendo. Exatamente. Mas eu lembro, assim, cara, nos primeiros dias, primeiras semanas que eu tava nas lojas Paquetá, eu fui me apresentar num auditório que tinha no escritório central aqui, que era na 18 de novembro ali, já fechou agora, para todos os gerentes das lojas Paquetá. A informática é comigo, querido. Do grupo gerencial, cara, eu tinha 23 anos de idade, cara. Né? E responsável, tipo assim, cara, daqui a 2 anos é o ano 2000, né? Alguma coisa assim, na época. E o bug do milênio e tudo mais. E o pessoal questionando, eu lembro, perguntando como é que ia ser isso, como é que ia ser aquele outro.
Tipo assim, cara, te atira aos leões, né? Aham. Literalmente. Eu acho que eu tremia que nem vara verde, né, cara? Tremia que nem vara verde na frente. E a galera sabia da tua história na Paquetá? Não. Com certeza, os diretores. Eu tive uma proximidade muito grande com a diretoria da Paquetá, que eram da família, inclusive, né? Uhum. A família Strasburger, né? Da família Bacher, que eram os diretores, o seu Leoveral Bacher, o seu Jorge Strasburger. Sim, Né? porque ainda a tecnologia continua sendo também, né? Mas assim, cara, isso aqui que vai gerenciar a minha empresa. Então, por óbvio que o gerente, o coordenador tinha. E eram coisas novas para eles, porque tava abrindo uma área de informática ali, né? E Tipo assim, caro, cara, né? tá vindo. E Exatamente. caro, né? Investimentos altíssimos, né? O mercado não era aberto assim como é, né? Não Importar uma é. peça. Não. E a TI naquela época era vista como um mal necessário. Boa definição. Era um mal necessário. Então, assim, cara, era tipo assim, tu tinha que justificar tudo que tu ia fazer, né? A tecnologia era muito cara, links de comunicação eram caros, memória era cara, computador era caro, né? A única coisa que não era tão cara era a mão de obra, que hoje que inverteu isso aí, né? A mão de obra Vamos chegar nas 200 vagas, né? e mas assim, cara, a Paquetá foi uma grande escola para mim como profissional, né? Aprendi muito por esse contato que eu tive sempre com gerentes muito mais velhos que eu, Uhum. né? Eu tive boas referências, assim, e sempre teve excelentes profissionais na Paquetá como um todo. Então, devo muito a essa escola que eu tive ali, né? E a minha história se encerra na Paquetá. Vou voltar um pouquinho. Fica à vontade. Porque eu acho que isso é legal contar. Ali, então, em 99, 98, por ali, quando a gente estava, então, reescrevendo os sistemas das lojas, faltava mão de obra já naquela época para a equipe interna fazer. Era muito sistema, era muita coisa, e a gente tinha que subcontratar empresas de informática, como é hoje. E veio um rapaz lá um dia, veio se apresentar, tem uma empresa assim, assim, assado, né? A gente trabalhava com um banco de dados Oracle, Uhum. né? E as tecnologias de desenvolvimento da Oracle e tudo mais. E veio um rapaz lá se apresentar, lá, o Edgar Serrano, né? Veio lá apresentar, a gente está começando uma empresa nova e tal. A DBC Company, né? Na época era DBcom Informática, né? A DBcom Informática está começando e tal. Quero se apresentar. E, cara, eu senti confiança na empresa, né? E contratei a Tu era o empresa. coordenador ainda. Eu era coordenador da Paquetá. Contratei os trabalhos da DBcom, né? E contratei os trabalhos da DBcom. Vou falar só um pouquinho. Explica pra galera o que era a tua responsabilidade como coordenador, assim. Cara, se desse um CREA, o que era a tua responsabilidade pra galera entender? Existia, assim, hoje em dia já não é mais tanto assim, mas, cara, na época... tu tinha uma área de desenvolvimento de sistemas e uma área de infraestrutura. Então, desenvolvimento de sistemas, pelo próprio nome, né? Uhum. Todo o desenvolvimento era a responsabilidade daquilo ali. Eu tinha um gerente, como se fosse um gerente de desenvolvimento, né? Ali, e na área de infraestrutura também tinha um gerente de infraestrutura. Então, responsável por toda a parte de comunicação, toda a parte de instalação de máquina, compra de equipamento, tudo passa pela infraestrutura. Eu coordenava essas duas áreas, né? Tá. Então, literalmente, cara, era na época a grande responsabilidade era refazer o sistema que estava rodando em COBOL, né? E instalar esse sistema em todas as lojas da noite para o dia. Exato. Esse é o grande desafio, né? Sempre. Foi uma loucura, assim, foi um ano de cara que a gente trabalhava 15, 18. Eu lembro de dormir aqui em Porto Alegre, dentro do escritório. De ficar 2 dias dentro do escritório direto. Sim, porque tem que funcionar. Porque tinha que funcionar, né? E treinar, capacitar todas as lojas, todos os usuários, todos os vendedores das lojas, tudo, né? O vendedor trabalhava, usava... Tinha isso é muito louco, né, cara? Esses dias não, vamos voltar a ser honesto aí. Vai fazer uns 3 anos, eu entro numa loja Paquetá no shopping, né? E continuei sendo cliente da loja Paquetá. Sou até hoje. E entro lá na loja e daí o vendedor vem me atender e tal. Daí eu pego um tênis ali, daí ele só um pouquinho, vou dar uma olhada se tem no estoque. Daí ele vai num terminal de autoatendimento ali, consulta o estoque. Eu olho para aquela tela assim, começo a rir, eu falei assim, essa tela aí
fui eu que desenvolvi. É ainda o mesmo. O cara olhou pra mim assim, como assim, cara? Eu falei, cara, eu trabalhei aqui na Paquetá, falei rapidinho, né? Trabalhei X anos e eu trabalhava na informática e tal, eu ajudei a desenvolver essa tela aí. Eu sabia usar a tela, se eu precisasse usar a tela, eu saberia usar ela. Cara, consulta pra mim aí, tá? Não sei Eu o quê. saberia usar a tela. Que loucura, né, velho? Muito Meu, animal isso aí. tá louco? E Pode ver, nós temos um problema de informática aqui, né, cara? O que manda sinal pra TV é o meu computador que tá aqui embaixo da mesa. Como ele fica muito tempo sem mexer, a tela às vezes fecha. Mas isso aí, aqui a gente gosta de mostrar o backstage porque não é fácil. Não é fácil. Então, cara, essa era a minha responsabilidade, né? Manter tanto a parte de infra, né? Quanto a parte de desenvolvimento. Mas daí voltando, daí um rapaz chamado Edgar Serrano foi lá, apresentou a DBcom Informática, né? Isso ali em 98 deve ter sido. A empresa tinha começado em 1995, então a empresa tinha 3 anos de vida, a empresa, né? E eu contratei algum trabalho, que eu não lembro exatamente o que foi, eu contratei da DBcom esse trabalho, né? E, cara, virou ali 1999, fechou ano de 2000, a gente fez a virada, né, dos sistemas e eu fui demitido da Paquetá. Né? A Paquetá estava passando por uma reestruturação, onde é que eles estavam terceirizando algumas atividades e a área de TI foi terceirizada com os próprios funcionários. Né? Então teve um gerente, na época quem era meu gerente de TI e mais um outro coordenador acabaram ficando donos dessa empresa. Entendi. E eu era para estar nesse barco e acabaram me tirando, né? E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu fui demitido pelo seu Jorge Strasburger, né? Um dos donos do império que é a Paquetá. Mas né? que importante é isso, né? Veio um deles fazer isso e não manda o RH fazer. Exatamente. Não, cara, eu só tenho... Não tenho nenhuma mágoa. Tá? De forma alguma. Porque eu vou te dizer, ali eu acho que foi o grande estopim da virada de chave, assim, pra mim. Eu fui demitido numa quarta-feira. Na quinta-feira eu fiquei em casa. Na sexta-feira eu fui procurar quem? O Edgar Serrano, que eu tinha contratado da DBcom Informática. Claro. Né? E tipo assim, cara, tô no mercado, né? Quanto mais rápido... Todo mundo tem... Eu tenho que tomar cuidado com certas coisas, porque meio milico, meio criado a facão também, o cara de vez em quando fala algumas coisas mais duras, mas todo mundo tem que respeitar o seu momento e sua dor. Porém, quanto mais rápido tu conseguir assimilar, quanto mais rápido não sei o quê, quanto tu tava fresco no mercado, tu tava assim, tu já tava ali. Então, rapidamente, cara, em 36 horas, vamos dizer, isso aí. Tu já, cara, vamos lá que agora isso aí. Eu tenho que continuar remando, não tem ninguém pra remar por mim aqui. Vamos lá. Aí. E eu tava em Porto Alegre já, né, cara? Tinha aluguel, tinha tudo, né? E fui lá conversar então com o Edgar e tal. E ele, cara, prontamente disse, não, cara, vem trabalhar conosco aí. A empresa, cara, tinha meia dúzia de funcionários, literalmente. Né? Eu brinco que na época eu tinha quase mais sócio do que funcionário. Que tinha acho que 4 sócios e talvez 4 funcionários, né? E eu entrei na empresa e logo depois que eu entrei na DBC, então, né? Porque DBcom é a razão social, né? DBcom Informática. E o nome fantasia é DBC Company. De Database Company. Banco de dados, né? Empresa de banco de dados. É que na época tu ter banco de dados era uma grande coisa. Hoje em dia é que nem tu dizer que tem luz em casa. Né? Cara, mas eu acho que se tu for parar para explicar o que é o banco de dados, eu vou te dizer que eu aprendi muito porque eu tive um amigo que ele comprou uma empresa, ele morou anos na Europa, ele voltou em Porto Alegre. Aí ele comprou um espaço, botou enfim, máquinas para fazer, cara, e sei lá o porquê, cargas d'água, ele em certo momento perdeu todos os dados de várias empresas. Esse cara se incomodou tanto, mas tanto. Então eu acho que vale um pouquinho explicar o que é. E o que se vendia, e o que se vende até hoje. Que na realidade, cara, de uma forma assim, tosca falando, né? Não, mas é isso aí. Os sistemas antigamente, cara, as informações não eram registradas numa estrutura de banco de dados, eram registradas em arquivos. Né? Então, tu tinha vários arquivos, lá tinha o cadastro de cliente, era um arquivo, o cadastro de vendas era outro arquivo, a informação de pedido estava num outro arquivo, né?
E se tu perdia um arquivo, cara, fudeu, né? E corrompia, e o arquivo tinha limitação de tamanho e tudo mais. Então entra uma tecnologia que armazena essas informações numa estrutura de banco e todas as informações ficam ali dentro, gravadas no que a gente chama até hoje de tabelas, né? Então tu troca um arquivo físico por uma tabela lógica dentro do sistema, né? E onde é que tudo se relaciona ali dentro, consegue criar esses relacionamentos da venda, do cliente, do pedido, da data de entrega, tudo isso que a gente vê até hoje. Por trás disso tudo é um banco de dados que está armazenando as informações e está garantindo a integridade dessas informações. Né? E essa parte que é a mais garantindo a integridade. Exatamente. E claro, agora, muito recente, começa a entrar tecnologias completamente diferentes, né? De blockchain, por exemplo. Que na realidade também é uma tecnologia que garante muito mais a integridade do que um simples banco de dados. Né? Mas na época o que se tinha, a blockchain da época era o banco de dados. Tá. Né? Qual que é a tua opinião sobre a segurança das urnas, então, já que a gente está falando do assunto bem tranquilo? Cara, a minha opinião é que nada é inviolável. Cara, eu não sou um estudioso, eu fiz administração com ênfase em análise de sistemas durante pouco tempo, e depois que eu fiz o computador entender a Bhaskara, eu larguei ele de mão. Mas, cara, que assunto maravilhoso as pessoas acharem que se foi um ser humano que criou, o outro ser humano não vai fazer. Tem que fazer. Não, cara, ainda mais se a gente olhar aí todo o histórico, da onde é que veio nossas urnas, o sistema, de quando é que foi construído e tudo mais, né? Cara, super ultrapassado. Eu nem vou entrar nas questões políticas da coisa não, aí. Mas é bizarro. A gente tá falando de segurança de dados e agora esse assunto ele tá... Bizarro os caras não ter aprovado isso, né, cara? Porque... E o que eu acho mais engraçado é a justificativa, né? Tipo assim, cara, não tem nenhuma prova que um dia foi corrompido. Bom, cara, é que nem eu dizer que, cara, que eu vivi uma vida passada, né? Sim. Não tem nenhuma prova que não. Exatamente. Então vamos assumir que é verdade. É isso aí. Né? Eu posso criar, não, na vida passada eu fui isso, cara. Mas não foi... Como é que é, Raul Seixas, né? Se provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu, né? É literalmente isso. Velho, desculpa o gancho, mas é que é o assunto que tá bombando agora nesses momentos aí. Isso aí. Mas voltando, cara, então eu entro na DBC Informática e logo depois que eu entrei, a empresa sofre ali uma mudança na cadeira dos sócios ali, acaba saindo 2 sócios. Na época, cara, era muito normal isso, né? A empresa... No meu mercado até hoje. Tá? No meu mercado, sim, vai ser, pra quem não ainda, é o setor de eventos. E, cara, até tu profissionalizar, até realmente tu arrecadar alguma fonte de dinheiro e começar a ter uma estrutura de empresa, cara, vai trocando. Não funcionou, saiu, cara. Hoje em dia, que nem a Combo, o cara não sai mais porque tem um contrato social, tem um acordo de sócio, tem não sei. Mas se não, cara, o cara manda pro espaço, vai embora. Mas eu acho que tá? Que as empresas menores, quando elas estão começando, é bem isso, cara. Com certeza. Não funcionou, não gostei de ti. Tá, não gostei de ti, o que vai acontecer? Tá, tu vai levar o copo d'água e uma caneta. Isso aí que tu tem na empresa, é isso. Isso aí. E daí, cara, o Edgar me convida para ser sócio da empresa. Naquele momento ali. Eu já ter 2, 3 meses de DBC. Né? E ali foi uma grande virada de chave, porque, cara, tu imagina. Tu acha que tu vira sócio ali porque tu agregava alguma característica que ele. Tinha mais um sócio ou não? Continuou Tinha mais um na época. Alguma característica ou qual foi a tentativa de movimento ali? Cara, com certeza tinha. Eu acho que o meu histórico de trabalho, de ter trabalhado na Paquetá e tudo, eu acho que foi levado em conta. Né? Então, esse background todo que eu tinha de conhecimento, em especial de gestão, né? Porque a Paquetá, além de ter sido uma escola no dia a dia, ela investia muito nos funcionários. Cara, eu fiz dezenas de cursos lá dentro. Aí é esse ponto que eu queria chegar. Sabe? Eu fiz dezenas de cursos. Cara, eu lembro assim cara, vários em Porto Alegre, São Paulo, cursos de gestão disso, gestão daquele outro, sabe? E gestão de equipe, comunicação, cara, tudo que tu imagina, eles me prepararam para ser um gestor. Né? Tinha quase que uma universidade, apesar de não ser estruturada dessa forma na época, mas era quase que uma universidade corporativa que se tinha lá dentro. Tu lembra quando a gente começou a falar que tu falou assim, que as pessoas às vezes acham que não tem nada a compartilhar, né? Cara, como eu falei, né, tô fazendo 40 anos e
tá acontecendo um movimento, ainda acho que é por causa da pandemia, tem filho vindo aí dos meus amigos também e tal. A galera começa, tipo assim, tá, meu, não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer. Eu acho que eu posso fazer melhor. E exatamente isso, o valor que os teus sócios viram. Porque eles eram empresários natos ali, que estavam começando a fazer, não sei o histórico deles, mas Sim. viram assim, cara, peraí. E eu tenho um grande amigo meu, cara, que o currículo dele é exatamente assim, só que atualizado, né? Hoje em dia Claro. e tal. Cara, milhões de cursos de gestão. Milhões, cara, curso do Japão, curso não sei do que, curso que blá blá blá, curso não sei do que. E o cara tem um pouco de receio de. Pouco não, tem bastante receio de vir pro mercado ou vir empreender, mas é a quantidade de coisas que ele pode agregar Com certeza. fora o próprio trabalho. Que Claro, esse cara é a claro. gestão, planejamento, entrega, prazo, como é que funciona. Eu pedi hoje, tem que saber amanhã, tem que. A parte chata da coisa. Irado. Exatamente. E daí, cara, eu entrei ali, peguei um projeto que estava em andamento na cidade de Não Me Toque, Conheço. na cooperativa lá, na Cotrijal. Uma das maiores feiras que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, É. se não a maior, uma das do Brasil. Eu acho que é uma das maiores, acho que é a maior do Brasil. É. Maior do Brasil. E Uma feira de agronegócio, tá, De gente? agronegócio. Trator, cavalo, boi, essas coisas. Né? exatamente. Essa coisa por aí. Fertilizante. Maquinário, tudo, né? Toda essa, tudo que movimenta essa indústria, né? Que é o que movimenta o nosso estado, inclusive, né? O celeiro do país aí. É. E daí eu fui fazer gestão de um projeto, né? Então eu também tinha essa formação de gerente de projeto, que é gestão de tempo, custos, cronograma, tudo isso aí. E viro sócio da empresa ali naquele momento, né? A empresa estava começando, a empresa então tinha, sei lá, 3, 4 anos de vida, né? Tínhamos meia dúzia de funcionários. E, cara, e daí começa... E ali que eu falei, eu ia comentar antes, quando ele me convida para ser sócio, eu tinha que botar uma grana também para entrar na sociedade, né? Esse dinheiro foi para a empresa, para a gente comprar servidores e tudo mais. Só que, cara, era a única grana que eu tinha da minha rescisão de 10 anos trabalhando, meu fundo de garantia, né, que eu tinha pego, seguro-desemprego que eu tinha pego ali e tal. De 10 anos, fica bom, né? Fica bom. eu lembro que eu poderia comprar 50% de um apartamento. Tá. De um apartamento simples, assim, né? Mas, cara, era o meu apartamento, né? E tanto que eu tava fazendo conta naquela época justamente sobre isso, sabe? Tipo assim, cara, dou isso aqui de entrada, compro, financio o resto, vou conseguir pagar. Tu casou mais tarde ou tu era casado nessa época? Não era ainda. Tá. Facilita, né? E só que daí eu tinha uma outra preocupação, né? Tipo assim, cara, agora eu saí, eu mudei de lado, né? Tô no outro lado do balcão, agora eu virei fornecedor. E a segurança disso, né? De uma empresa que tá começando. Eu vi uma empresa que tinha 50 anos de vida. Agora tá vindo uma empresa que tem 3, 4 anos de vida. E dava como funcionário, e aí te convidam para passar pro outro lado do balcão, que é assim, quando sobrar a gente divide, senão... Exatamente. O primeiro a não receber somos nós. É isso aí. Mas enfim, cara, eu faço essa aposta, né? Eu acho baita decisão deles também, tá? Eu aprendi a duras penas isso, porque eu já fui o cara que cedi porcentagem tentando motivar aquele negócio. E eu vi que é uma burrada. Cara, se eu tivesse cobrado R$100... O cara não dá valor porque tu ganha, velho. É isso aí. É isso aí. É brabo. Mas enfim, e daí ali começa então essa nova fase, né? De empreender e literalmente estar do outro lado do balcão e começar a enxergar as coisas do outro jeito, né? E ter que vender empresa, tem que vender projeto, tem que fazer gestão de pessoas. Eu aprendi que TI não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. Por que tu fala isso? Porque, cara, os maiores problemas são com as pessoas, não é com... Entendi. Sim, Então, tu tem que saber muito mais fazer gestão de pessoas do que saber programar. Entendi. Entendi o que tu quis dizer agora, porque realmente eu vi, até vi ali no teu Insta que era... Tu tem ali gestão de pessoas, que é a coisa que eu também mais curto fazer nas empresas, né? Que é cuidar da galera. Sim. E eu brinco, eu odeio seres humanos, mas não, cara, até por criação, porque minha mãe, ela é RH a vida inteira, de empresas e tal. E é tudo, né? É tudo, As empresas são pessoas, as pessoas... Exatamente. Sem as pessoas não Ainda existe. mais uma empresa de serviço, né? Que é o nosso caso, né? A gente não tem produto. A DBC não é uma empresa de produto, né? A gente não desenvolve um software que eu revendo esse software. A gente desenvolve sob medida. Então, o software é teu. Tu me contrata para desenvolver um software para Combo,
eu vou fazer um entendimento do que tu precisa, vou desenvolver o software é teu, a propriedade intelectual do software é tua. Né? Então, cara, terminou aquilo ali, eu já tenho que me preocupar em vender outro, né? Sim, sim. Não vou revender aquele várias vezes, Uhum. né? E daí a gente depende unicamente das pessoas, né? Perfeito. Para desenvolver. E, cara, e ali começa, então, essa dura trajetória que é empreender no Brasil, né? Empreender no Brasil. E a gente, cara, teve vários... Eu digo assim, a empresa demorou uns 15 anos, mais ou menos, para amadurecer. Né? Eu quero que depois a gente vai fazer, eu acho que tem vários cortes já que eu tô na minha cabeça aqui, que são os da propaganda lá e tal, mas assim, demora, as coisas demoram, pessoal, jovens. Por mais que o YouTube seja rápido, por mais que o ser gamer pode ser rápido, vai demorar. Porque tu pode ter, aí eu vou é uma análise de quem é só um pouco mais velho do que essa molecada, mas tu pode estar com o dinheiro agora. Mas tu não souber gerir o que fazer com ele, tu vai demorar a saber fazer ele crescer, ou ele vai rapidamente sumir na tua mão. Do jeito que o que vem rápido pode ir rápido, tão rápido quanto. Né? Então por isso que eu assim, cara, não tem. Dá rápido. A gente foi ganhar a mesma coisa, a gente foi ganhar dinheiro com a feijoada com samba no 6º ano. Fazendo 40, hoje em dia tem 42 edições. Então assim, demora, né? Os bares têm anos, então enfim. É difícil. Mas até esses 15 anos, assim, quando é que tu... Tá, agora amadureceu, agora tem um processo, enfim. Quais foram os passos ali que tu encara que realmente, assim, cara, teve que abrir mão de alguma coisa? Porque tu já abriu mão do... Teve. Tu já começa abrindo mão do teu apartamento. Claro. Em prol de um negócio. Cara, a gente passou por vários perrengues, a gente brinca até hoje, né? E que nem tu falou antes, cara, tu é sempre o último da fila, né? Uhum. Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a questão legal da empresa. Então, cara, toda a questão de impostos e tudo, a gente sempre foi muito caxias com isso. Então, cara, nunca atrasamos R$1 assim, de imposto e tudo mais. E folha de pagamento nem se fala, né, cara? Não, você não. Então, assim, a gente sempre manteve um clima muito bom dentro da empresa. Eu sempre digo assim, cara, eu acho que a grande virtude nossa foi justamente isso. As pessoas sempre, mesmo quando tinha lá 6, 7 funcionários, o pessoal gostava de trabalhar na empresa. Né? A gente, enquanto sócio, sempre foi muito próximo da galera, assim, né? E eram gurizada nova também, eram mais novos que nós, mas sempre muito próximos. O cara fica bem à vontade, se quiser mudar, de sentar pra trás, sentar pra frente, você pode mexer aí. Não, tô de boa. Mas, cara, foi muito difícil, assim, porque, cara, uma empresa pequena, né? O nosso foco é mercado corporativo de médias e grandes empresas. Então, assim, eu te dar um exemplo. Eu falei de Cotrijal. A gente foi lá, eu lembro, eu e meu sócio, Edgar, a gente foi lá negociar com o seu Ney Mânica. Ney Mânica é o presidente, acho que a vida toda já da cooperativa. Cara, naquela época ele já tinha cabelo branco. Daí ele tá conversando com uns guri, né? Falando de informática. De informática, uns guri de 30 anos de idade ali, né, cara? E daí o cara pergunta, tá, mas tu apresenta a tua empresa, quantas pessoas tem? Tem 15, tem 20, tem 30, né? Daí tu pensa assim, hoje em dia, claro, que a gente enxerga isso de uma outra forma, né? Mas o cara tá botando na tua mão, tu tá vendendo um sonho, né? Porque tu tá vendendo, cara, eu vou fazer esse sistema, mas tu não consegue materializar, né? Não é que nem tu vendeu o iPhone, né? Tá aqui, ó, tá aqui. Tá pronto, gostou, sabe? Custa, não é. Você tem que vender um sonho, né? Uma promessa de entrega. Cara, tu vai me dar R$300 mil em 10 parcelas de 30 mil e daqui a 10 meses eu vou te entregar esse sistema aí funcionando. O que tu quer. Vai apertar e vai... É isso aí. E até hoje é assim. Mais ou menos assim. Não deixa de ser, né? Então, daí tu imagina o seguinte, cara, vai botar 300 mil na mão de uns guri de 30 anos, de uma empresa, sabe? Que tá há 10 anos, 12 anos no mercado, 15 anos no mercado, uma estrutura super pequena, enxuta, né? E é difícil para esse cara, acho... Quer dizer, ele não seria presidente do nada, né? Mas claro. Ainda mais da Cotrijal. Mas não é fácil pro cara enxergar. Hoje, assim, fala 700. Porra, não, 700. Pô, tô numa big. Agora, assim, tô 20, tô 30. É que, de repente, os 20 consigam fazer um puta sistema. Claro. Mas é que o cara não tem essa referência. Não tem. Que realmente... E ele tem ele tem muito mais vivência, né? Então, ele enxerga, tipo assim, cara, o quão estável é essa empresa. Né? Essa empresa...
Pô, agora a gente tá aí passando ainda por uma das maiores crises da história, né? Só que esse cara já passou por outras crises, né? O cara já tem lá seus 40 anos de estrada, né? Já viveu outras crises, queda de moeda, quebra de governo. Troca de moedas. Troca, pô. Né? E o cara deve de imaginar isso também, né? Pô, será que essa empresa tem estrutura para aguentar uma crise, sabe? Vou botar na mão desses caras, quem é que garante que vai entregar e tudo mais. Mas assim, como a gente sempre atuou muito próximo também, né, dos gestores das empresas que nos contratavam, e a gente sempre trabalhou para grandes empresas, né? Então, qual que foi a primeira grande? Que falou assim, pá, ganhamos essa guerra aqui. Calçados Azaleia. Tá. Calçados Azaleia, Calçados Reicher e Reifer, ali da região, Vale dos Sinos, né? Tu usou tua rede de relacionamento, conhecia essas pessoas, tu começou a bater. Qual que era o sistema? A gente batia, cara, de porta em porta lá. A gente desenvolveu toda a folha de pagamento do Calçados Azaleia. Caralho. Ali foi eu acho que deu um handicap legal, assim, pra nós, né? Em termos de chegar assim, olha, eu já fiz isso. Exatamente. E daí tu conquista a confiança do gerente de informática de lá, que daí, cara, tu já dá o nome do cara como referência. Pô, liga lá pro Vinhas lá, cara, vê o trabalho que a gente tá fazendo, né? E aí o cara não pergunta mais quantos funcionários tu tem, porque tu já entregou para um grande. Exato. Daí já começa a não considerar isso, né? Mas essa questão do tamanho da empresa e tempo de vida da empresa é uma coisa que os caras avaliam sempre, né? Por quê? Porque, cara, quando tu vai tratar com grandes empresas, uma coisa é o gerente de TI lá, ele contrata um sistema qualquer com a IBM. Tá. Se der merda, cara, ele contratou a IBM, velho. Sim. Entendeu? Nem que venha o seu IBM pra... Não, mas tu tá respaldado. Claro, se teu presidente, vou pegar lá, cara, um grande cliente nosso, né? Gerdau, né? Contratava as maiores empresas do mundo e contratava a DBC, né? Agora, obviamente, na hora de definir o portfólio de projetos deles, quais empresas iriam participar desses projetos, quais empresas iriam participar daqueles projetos, cara, tu fica com o pescoço, tu não fica com o filé. Sim. Né? Por quê? Porque o filé são projetos de milhões que daí tu vai competir com uma IBM, com uma SAP, com uma Accenture, com uma Stefanini, né? Que são empresas que têm 10 mil, 12 mil funcionários, né? Empresa multinacional. Vai dar merda. Que hoje que tu concorre com esses caras. Para contratação. Eu também. O cara tá aqui em Porto Alegre e hoje em dia trabalha para essas empresas. Só que daí o cara que tá contratando, que eu tava falando, é o seguinte, se der merda no sistema, o presidente vai chegar e vai cara, o que aconteceu? Não sei, contratei a IBM. Tu tá respaldado, né? Do tipo assim, cara, pelo menos tu contratou o cara certo, né? Agora tu imagina o cara dizer assim, não, cara, contratei uma empresa ali de Porto Alegre, ali, a DBC Company. Quem? Os guri que vieram aqui. Aquela gurizada. Entendeu? Sim. Então, cara, isso é foda, assim, né? Nesse mercado. Isso a gente demorou para passar essa arrebentação, sabe? Tá. A gente teve que remar muito para conquistar a confiança dos clientes. Vocês ficaram em 3. Cara, teve algumas mudanças de sócio ali, que nem tu falou, saiu sócio, entrou sócio e tudo mais, mas hoje nós somos 3 sócios atualmente e essa composição ela já está aí há 18 anos, mais ou menos. Lá no começo vocês dividiam função ou era assim, cara, foda-se, hoje eu vendo, amanhã tu atende, eu cuido... A gente dividia cliente. Tá. Tipo assim, tu cuida do cliente X, tu cuida do cliente Y, tu cuida do cliente Z. Pegava tu e mais 2. Tu e mais 2, exatamente. Daí tu fazia tudo. Tá. Né? Fazia tudo e claro... Não tinha um responsável assim, tu vai prospectar, tu... Cara, ali acho que com 10, 15 anos já tinha essas estruturas comerciais, assim. 10, 15 anos. Já se tinha isso, né? Bem definido, assim. Mas ainda era muito dos sócios tocando os projetos, atendendo o cliente, fazendo relacionamento, participando. Cara, os gerentes de TI ligavam pra gente para saber o prazo do projeto, para falar da merda do projeto, sabe? Sim, ele não... Até porque se ele negociou contigo, ele vai falar contigo. E às vezes não é nem o gerente, às vezes era o analista de sistemas lá da Gerdau ligava para nós, né? Os donos da DBC, para saber como é que estava o projeto. Que isso Por quê? Porque o gerente de TI lá da Gerdau não ia ligar para nós. Ele ligava pro cara, para IBM, pro seu IBM, né? Sim. Pro seu Microsoft.
Isso é um processo de maturação da empresa, né? Até que ela, mas assim, cara, não adianta tu falar comigo mais. Tu tem que falar com o fulano lá, porque não tô mais na gestão. Exatamente. Mas enquanto tu é o líder de tudo, tu bate escanteio e corre pra cabecear, Exatamente. tu que tem que responder mesmo. É Então, isso aí. e as pessoas vão pegar confiança quando tu atende o telefone. Exato. Não adianta vir com esses papos assim, não, criamos uma empresa, eu e mais 2 aqui, mas eu sou o CEO. CEO do quê, cara? CEO do quê, cara? É isso aí. Sou coordenador. Não, começou aonde, cara? Tu nem sabe. Tu não sabe nem o que é um CEO, cara. É o CEO de tu mesmo, né, cara? É isso aí. Então, cara, a gente foi realmente assim, cara, foi muita resiliência, muita pancada na cabeça, né? E teve meses assim, cara, que não tinha para tirar para nós. Vários meses de pensar em vender o carro para pagar as contas, né? Mas a gente, cara, nunca desistiu da empresa, sabe? A gente sempre enxergou que, tipo assim, não, cara, a gente vai passar por essa, né? E, cara, e foi... Quais que são... Porque, assim, sem entrar, cara, claro, muito por cima, assim, né? Fica à vontade nos números que tu quiser passar. Mas tu lembra por quais motivos que a empresa sofreu esses baques? Assim, cara, foi uma crise do dólar, foi a gripe 1H1N1, ou foi gestão, foi mau processo, gerenciamento do processo. A gente avaliou uma... Eu tô passando por isso, tá? Numa empresinha que eu comprei agora de gestão de tráfego, pessoal. E a gente não sabe ainda... E aí que é serviço, né? Cara, o que tu faz? Eu pego o dinheiro do cliente e eu ponho na internet e tento fazer ela vender mais barato do que deveria. Só que eu não sei se eu pegar a DBC ou se eu pegar a conta do Gabi, valorar se tu tá me dando lucro, pagando vários mil reais, ou se o Gabi me pagando 1.000 por mês tá me dando mais lucro que tu. Porque eu não sei quantificar o número de horas ainda. Né? Que é o que deve ser, né? Cara, não, para fazer um sistema para combo ali, cara, vai vender ingresso, tem que posicionar cada comprador com o seu camarote, cara, tem que fechar o caixa, não sei o que. Isso vai levar, vou chutar aqui, tá? 50 horas. Esses baques vieram... Eu acho que com certeza alguns foi questões macroeconômicas, né? Claro. Tipo assim, cara, o setor calçadista, a gente tinha muitas empresas ali... Puta, irado. Eu gosto muito desse papo, assim, galera. Assim, fica atrás do grande cliente, o grande cliente pode ser o que vai te quebrar. Exatamente. Irado, né? sim. Então, cara, as empresas calçadistas começaram a entrar numa espiral negativa ali. Por causa do teu irmão que foi pra China? Exatamente. E com certeza ali a gente sofreu um pouco, né? Teve outras crises também, cara. Quando é que foi aí? Talvez de 2008, né? Que o mercado todo deu uma bela retraída. Foi né? não foi na época, não foi esse ano que o banco, aquele centenário dos Estados Unidos, faliu. Isso. Eu acho que foi nessa época aí. Isso aí. E sim, foi na crise não foi na crise subprime, né? Eu acho que sim. Então ali, cara, ali a gente sofreu muito porque o serviço que a gente faz é aquele negócio assim, né, cara? Tu imagina assim, uma grande empresa, numa época de crise, o cara olha e diz assim, cara, a gente viveu até hoje sem esse sistema aqui. A gente pode passar mais um ano sem, né? Com certeza. Então corta, sabe? É o tipo de serviço que ele é muito visado para em crises assim, a dar uma segurada. Sim, porque o cara quer sobreviver. Então Exato. o cara não... tá funcionando assim, cara, mantém assim. Ainda mais falando, cara, de 10, 15 anos atrás, né? Então... Mas eu acho que até hoje, cara, assim... Mas é que hoje tu tem muito negócio que depende exclusivamente da TI. Perfeito. São negócios tecnológicos, sabe? O setor bancário, cara, não é setor bancário, né, meu? É uma empresa de TI, né? É uma empresa que está alicerçada em cima da tecnologia. É uma empresa de tecnologia. Nubank, Banco Inter, que eu digo. Empresa de tecnologia pura. Né? Não tem agência, né, cara? É isso aí. Então é tecnologia. Então tem muita coisa hoje em dia que está alicerçada em cima da tecnologia. Né? Todo o e-commerce, por exemplo, é pura tecnologia, né? Não precisa mais abrir loja em shopping, centro e tudo mais. Enfim. Mas, cara, terminando de responder a tua pergunta, mas eu acho que esses gaps, assim, esses perrengues que a gente passou muito, também problemas de gestão. Né? Que é bem essa analogia que tu fez, cara, é 50 horas. Beleza, é 50 horas para fazer o sistema. Cara, daí o programador não fez. Hoje ele tinha que fazer esse copo, chegou no final do dia ele não fez. Amanhã ele também não fez.
Eu vendi 8 horas para fazer o copo. O cara já gastou 16, né? Gastou 32 horas e ainda não fez o copo. Ele gastou 40 horas e ele terminou o copo. Só que, cara, aquelas 32 horas a mais, ele tinha que ter feito várias outras coisas que ele não fez. E chegou no final do mês, o cliente vai me pagar se eu entregar. Uhum. Fazer software é que nem, cara, quase que nem construir uma casa, né? Sim, tu não consegue botar o telhado se tu não botou o alicerce. Exato. E naquela época era pior, porque o cliente ainda exigia projetos de preço e escopo fechado. Hoje em dia a gente não trabalha mais assim, né? Tipo assim, cara, quanto é que vai custar esse sistema? Vai custar 50 horas, R$1.000 a hora, vai dar 50 mil, né? E eu te entrego daqui a uma semana. Beleza, hoje em dia a gente não trabalha mais assim. Justamente porque, cara, tu vai pedir alteração nesse meio do caminho. Né? É que nem tu fazer uma casa. Tu olha a casa e o cara vai dizer assim, tá, cara, porteira fechada, quanto é que pede para um consultor? A margem de cagaço vai lá em cima. A gente até faz, mas tu sabe que tu tá pagando... Tu vai estar pagando mais caro. Tu vai estar pagando mais caro. Até porque pode vir uma crise e o material, o aço subir, o cimento subir. Exatamente. Isso, né? E quem não sabia aprendeu agora nessa pandemia. Então, assim, muitos perrengues que a gente passou foi por problema de gestão, entrega. Daí entrega, o sistema não funciona, o cara não fez direito, tem que refazer, daí refaz, daí eu não recebo, porque eu tinha que receber esse mês, só que como eu não entreguei o que eu tinha que entregar, o cliente não me paga, né? Mas a folha de pagamento tem que pagar, né? Eu não posso chegar pro funcionário e dizer, ô Vinhas, tu tinha que ter feito tal coisa, tu não fez, então esse mês tu não vai receber teu pagamento. Não, tem. Isso não tem a mínima. Não existe. Isso não existe. No Brasil isso não existe. Não tem a mínima negociação. Né? Isso é negociável. Então, cara, isso nos levou a alguns perrengues, sabe? Até... e aprendendo essa gestão e a dor do crescimento, né? E começa a entrar pessoas novas na equipe que não tem a cultura que, cara, que o cara daqui a pouco... É 8 horas e acabou. Exato. Eu te atendo das 8 às 5, 5 e meia, 6 horas da tarde, depois de 8 nem me chamam. Exatamente. E então muito perrengue também foi por causa de falta de gestão, vender errado um projeto. Te vendi por 50 horas, mas não era 50, cara, era 100. E agora tu me disse assim, cara, foi, né? Já peguei o orçamento. Esse negócio da cultura da empresa é muito foda, né? Então, isso veio mudando, assim, com o passar dos anos, né? Então, essa forma de fazer gestão de projetos, até da forma como os clientes nos contratam, né? E contratam o próprio mercado de TI, outros fornecedores, concorrentes nossos, é um trabalho muito mais próximo hoje em dia, né? Antigamente... TI era uma caixinha preta fechada, né? Se tinha o conceito de fábrica de software. Fábrica, cara, entra um negócio numa ponta e sai na outra. O que acontece aqui no meio tu não fica sabendo. Tu vai me contratar para fazer teu sistema, daqui a 3 semanas eu chego para ti e te mostro. Hoje em dia não é mais assim, né? Se trabalha muito próximo à área usuária. Então a TI saiu daquela sala que era antigo CPD, Centro de Processamento de Dados, né? Saiu de lá e a TI veio sentar do lado do negócio, do lado da área comercial, do lado da área de marketing, da área de vendas, do lado da logística. Sim, porque quanto mais fácil for a internet das coisas, exatamente, mais vai vender. E o usuário... E o cara entendeu isso. E o cara do comercial entendeu. Entendeu, e ele começou a entender também, a tecnologia facilitou muita coisa, ele começou a entender como é que funcionavam os sistemas, né? E que daí começou a ficar mais fácil para ele pedir o que ele queria. Então ele sabia o que ele queria, né? E daí o cara começou a sentar junto com o desenvolvedor. Então hoje nossas equipes, cara, tá sentado junto com a área de negócio, com o business do cara, né? Sentado ele trabalhando e o cara mostrando. E daí esse projeto que eu vou te entregar em 3 semanas, eu tô diariamente te mostrando o que eu tô fazendo. E tu tá diariamente dizendo, cara, vamos fazer esse ajustezinho aqui, vamos fazer aquilo ali. Então a minha gestão também fica mais fácil. De, cara, até podemos fazer, mas vai estourar o nosso prazo lá no final. Tá? Não, beleza, cara, estamos alinhados. Bom, beleza, vamos tocando. Irado. Né? Então isso aí, todo mundo saiu ganhando com isso. Teve algum momento que foi ou dos 10, 30 funcionários, tá? 50, 100, ou teve assim, cara, entrou um projeto, agora nós precisamos de 200. Não, cara, o crescimento foi orgânico, assim. Claro que teve aí, vamos lá, os últimos 2, 3 anos, a gente cresceu muito, né? A empresa, assim, vamos lá, eu falei antes 15 anos, a gente demorou aí 15 anos para o negócio começar a respirar com tranquilidade, né? O dinheiro da empresa, vocês tocavam para dentro da empresa? Sim. A gente tirava pro Labore, tá, né? Tirava pro Labore, quando dava, e tocava o restante para dentro da empresa, né? Porque, cara, precisa
Apesar de a gente não ter grandes estruturas, mas, cara, tu tem que manter toda a questão de infra da empresa, a máquina, cada funcionário que entra é um notebook, é um computador, né? É internet, então tá sempre comprando na frente, né? Para conseguir entregar. Sim. Vocês sempre trabalharam com gente já de outros lugares do Brasil? Ou quando é que começou? Começou antes da pandemia? Eu acho que... Começou um pouco antes da pandemia. Cara, uma coisa legal, assim, falando então um pouquinho de gente, assim, há 10 anos atrás, a gente resolveu entrar A gente sempre teve aquele sentimento que eu falei há pouco, que o pessoal gostava muito de trabalhar na DBC, né? A gente tinha esse sentimento e a gente resolveu entrar no GPTW, né? No Great Place to Work, que é um instituto que totalmente isento, isso aí dá para garantir que é isento, né? Porque a gente não paga nada para eles. Então, eles disponibilizam, tem alguns pré-requisitos que tu tem que cumprir para poder entrar na avaliação, né? E, se eu não me engano, acho que é a partir de 50 funcionários, tu já pode submeter a tua empresa a uma avaliação. Que nada mais é do que, cara, um questionário que deve ter umas 100 perguntas, é bem extenso, que eles mandam para todos os teus funcionários. E tu responde de forma anônima, né? E ali eles classificam as melhores empresas para se trabalhar no país, separados por setor, né? Então a gente participava da TI. Há 10 anos atrás a gente fez a primeira tentativa, então, e a gente foi agraciado já no primeiro ano entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil de TI. Que irado. E ali foi um marco legal, assim, falando de gestão de pessoas, de visibilidade, porque isso ajuda também tu chegar nas empresas, dizer, cara... Né? E ali a gente começou a entender, cara, que a gente... Chegar nas empresas e nos funcionários, né, cara? Com certeza. A gente que lê um pouquinho mais, gosta mais de gerir pessoas, sabe que grana mesmo, na hora do cara pedir demissão, cara, é o 4º ou 5º item. O primeiro é ambiente de trabalho, é a relação com o chefe, a não sei o quê. Preciso discordar um pouquinho de ti. Não, mas claro. no nosso setor hoje não é isso. Hoje. Né? Mas a gente chega lá. Mas sim, é importante. É muito importante. O GPTW é muito importante. E, cara, e ali a gente viu que realmente, assim, é uma frasezinha que a gente usa hoje, né? A gente é uma empresa, não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de pessoas que amam a tecnologia. Tá, perfeito. Né? E, cara, a partir dali a gente começou a cada vez investir mais em políticas de RH, né? Políticas de retenção, de clima, de melhorar o clima e tudo mais dentro da empresa. E esse investimento passa por criar estruturas, né? Então, criar uma área de RH, ter uma gerente de RH, isso não é mais o Lisandro que faz, não é mais o Jane que faz, não é mais o Edgar que faz, né? Criar essas estruturas, criar estruturas de gerentes que vão atender os clientes, né? Que começar a ter esse empowerment para as equipes, né? E a partir dali, cara, a gente começa a crescer mais, então, a empresa, né? Porque necessariamente para crescer tu vai precisar, né? Vai. Exatamente. Porque tu não abraça tudo, né, cara? Tu não abraça tudo e tu precisa dar espaço pros quem tá lá. Exatamente. O cara que tá com 3, 4 anos contigo, para ele não ficar achatado naquela posição dele, ou a empresa cresce e vão se criando esses cargos de gestão, e tu vai conseguindo aumentar essa pirâmide, né, de gestores, para quem merece, por óbvio, né? Claro. Mas senão, se tu ficar estagnado naquilo ali, o cara não... Hoje em dia, ainda mais que o mundo tá assim, o cara não vai querer ficar. Exatamente. Porque não vai conseguir receber um salário de gerente, porque não vai ter um cargo de gerente, enfim, porque o gerente é o dono. Então... É isso aí. E, cara, e ali a empresa começa a crescer, que nem a gente falou antes, começa a respirar, né? Então, aí depois de 15 anos de empresa. Mas nos últimos 5 anos, assim, a gente dá alguns sprints violentos, assim, sabe, de crescimento. Né? Porque a TI, que nem a gente estava falando há pouco, começa a entrar muito... A TI começa a entrar muito nos negócios das empresas, né? A TI já deixou de ser um mal necessário, que eu falei antes, que era lá no início, e as áreas usuárias começam a demandar muita TI, que antes era um setor lá, CPD, lá na caixinha dele, lá, né? E isso democratiza a informática, então, dentro das empresas. Sim, o cara do marketing, hoje não, quem é o cara que mais bebe cerveja no meu bar? Que horas que ele tomou cerveja e quantas vezes ele foi no mês? Cara, antigamente tinha que pegar a comanda do cara. Cara, isso eu passei por isso, né? Eram caixas com comandas. Se eu quisesse saber quantas vezes o Lisandro foi, eu tinha que pegar as caixas, ler as comandas, pegar Lisandro, botar aqui, Lisandro. Cara, esse dia o Lisandro não bebeu nada. Hoje em dia, cara, eu quero clicar em 3 botões e eu quero saber isso aí. Quem chegou lá. É isso aí.
Então, todo esse movimento, ele propiciou muito o mercado de serviços de TI. Né? Não, obviamente não só a DBC, né? E muitas empresas cresceram bastante. Né? E eu digo assim, cara, as que estavam mais alinhadas, acho que conseguiram aproveitar melhor essa onda aí, né? Que ainda está. E daí a gente começa a ter um outro problema, que é a falta de mão de obra, né? Porque nunca se contratou tanto TI como se contrata atualmente no mundo e no Brasil, né? Então hoje a gente tem, a TI é um setor de, talvez um dos poucos que tem pleno emprego. Né? Então hoje não tem programador desempregado. Você está desempregado se quer. Né? Mas tentando responder a tua pergunta, a gente contratar gente tudo que é parte, a gente começa a contratar há uns 2 anos e meio atrás. Então a gente começa a contratar gente de outros locais. Já porque aqui já não tinha mais gente, era difícil. E daí o nosso pessoal de recrutamento e seleção começa a achar gente no Recife, que tem interesse em vir trabalhar e morar em Porto Alegre. Ah, tu estava importando ainda. Mas Exatamente. Fica um pouco mais caro, né? Fica mais caro, cara, mas a gente começou a fazer isso. Sim, porque eu não tenho o que fazer. Tinha que fazer, cara, faz um convênio com uma imobiliária para ajudar o cara a alugar alguma coisa, né? Ser fiador do cara, esse tipo de coisa assim, enfim. Sim, olha quantas coisas paralelas ao problema de recrutamento. E a gente chegou a criar algumas comunidades aqui em Porto Alegre aqui, de pessoal de outras regiões, né? A Recife acho que foi uma das primeiras. Sim, porque o pessoal se encontrar... Daí um fala com o outro, sabe? Pô, indico fulano, indico ciclano, indico beltrano. Daqui a pouco tem 5, 7, 10 caras aqui em Porto Alegre trabalhando na DBC, que são lá do Recife. Né? E Manaus, mesma coisa. Veio gente de lá pra cá. Né? Vem morar em Porto Alegre. E daí veio a pandemia. Né? Daí veio a pandemia. Daí, cara, uma das primeiras empresas, me arrisco a dizer, do Rio Grande do Sul, a colocar todo mundo em casa. Então, nossa primeira preocupação foi com a questão realmente assim, de saúde das pessoas. Então, ali no dia 12, eu acho que 10 de março. É isso aí. Já foi 14, foi a última vez que a gente abriu um bar que eu tinha, que era chamado Na Vida Real, 14 de março. Cara, então, cara, foi um pouco antes ali. E tinha o São Patrick dia 17, já não teve São Patrick, já tá todo mundo em casa e tal. Tem uma... A gente, dia 10, 12 de março, a gente já tá com 100% da operação home office na DBC. A gente começou em janeiro, fevereiro, a fazer alguns pilotos já. A gente estava antecipando esse movimento. Começamos a fazer alguns pilotos, começamos a se preparar em termos de infraestrutura, software. Mas porque vocês estavam vendo o que estava acontecendo no mundo, ou porque era um movimento da DBC já? Não, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo no mundo. A questão da pandemia já estava aí em fevereiro. Eu lembro de alguns clientes nossos que chegaram e tipo assim, cara, vocês viram o que está acontecendo na China? Né? Tá, a gente via na internet aquele negócio ali, né? Mas, cara, mas como é que tá lá? Cara, tá assim, assado, esse negócio vai explodir aqui e tal. O teu irmão ficou lá? Não. Meu irmão voltou, acho que ele ficou uns 7 anos lá. Caralho. Foi trabalhar com o quê? Só pra o gancho nada a ver agora, moça. Cara, foi trabalhar com TI. Tá. Enfim. Ele trabalhava comigo na DBC. Daí foi pra lá. Na época, a namorada dele também trabalhava na área de calçado. E acho que ele foi até antes, não lembro direito, acho que ele foi antes e ela foi depois disso aí. Eles viveram lá 5, 6 anos, acho. Puta experiência. E aí, mano? E daí, cara, que essa pandemia então trouxe essa nova realidade aí, né? Pra gente. E daí, respondendo a tua pergunta, daí, cara, daí explodiu as contratações Brasil afora, né? Quantas pessoas tu tinha trabalhando no prédio? Nas estruturas da DBC? Assim, todos os nossos funcionários, eles trabalhavam em algum prédio. Seja o da DBC ou seja dos seus clientes. Por quê? Porque eu tenho clientes meus que eles têm, e a grande maioria dos nossos clientes, eles têm uma estrutura grande de TI. Né? E que nem eu falei antes, lembrando, perto da área de negócio. Então não tem aquele negócio tipo assim, cara, a TI tá lá na Andaraí, a TI tá lá no outro prédio, tá lá no outro andar. Não, o cara quer a TI aqui do lado dele, quer a TI ali na salinha ali, ó. Né? Eu tenho um brother que hoje em dia ele tem escritório de advocacia, antes da pandemia, que era assim. Ele disse, eu quero um advogado, mas eu quero advogado aqui, mas eu não quero eu contratar o advogado. Tá, não, eu te mando um advogado. Isso aí. Então, assim, todos os nossos funcionários trabalhavam, tinha equipes trabalhando dentro das lojas Renner, dentro do Sicredi, dentro da Unicred, dentro do Zafari, dentro do Sicredi, né? Dentro do Agibank,
dentro da GetNet, que são grandes clientes nossos, dentro da Arezo, né? São grandes clientes nossos aí. A Sicredi tem um amigão meu que trabalha com tecnologia lá, Eduardo de Carvalho Couros. O cara, a gente serviu muito tempo junto no quartel. Bacana. Então, e muita gente trabalhando dentro do prédio da DBC, né? Mas, cara, dentro do nosso prédio, a gente devia de ter umas 140 posições de trabalho e nós já tínhamos 500 colaboradores. Então, tipo assim, cara, se todo mundo resolvesse vir para a DBC, não tinha lugar para todo mundo. Sim. Né? Mas a gente sabe que esse movimento não... A tendência é justamente o contrário. Os clientes querem cada vez mais a TI próxima a eles, né? E não longe. E tanto que nosso prédio, cara, tá praticamente vazio, né? A gente não entregou o prédio ainda. Eu tenho um outro amigo meu que, cara, ele tem 144 funcionários, uma agência de publicidade. E ele, cara, vou transformar em coworking, porque o prédio é deles. E aí eles, cara, vou transformar em coworking, eu sei lá, vou fazer com o prédio, porque não vai voltar. Ele vai ter um espaço para, cara, vamos fazer um encontro, vamos discutir, vamos ver a coleção, não sei do que lá. Mas o dia a dia, cara, hoje em dia ele paga, não sei como é que a DBC faz, mas vai ter um auxílio, não sei o que lá, internet, cadeira, não sei o que. Isso aí. E, auxílio home office. E home office. Porque foi obrigado a aprender a trabalhar assim. Não, cara, hoje se a gente falar que o pessoal vai ter que voltar, eu perco 50% dos colaboradores. Né? Tanto que esse movimento está no próprio cliente, né? Os outros tipos de negócio, né? Sim, então, assim, a gente vê aí grandes empresas que eu citei agora, já com políticas totalmente officeless, assim, né? Tipo assim, cara, quer voltar, volta, quer trabalhar híbrido, trabalha, quer trabalhar em casa, trabalha. Né? Só me entrega o meu resultadinho aqui. Exatamente. Só entrega o que a gente combinou, o resto. Então, a gente vê muito isso hoje em dia nas empresas, cara. O que tu acha disso, meu, de coração? Eu tenho a minha opinião sobre gestor, como gestor de pessoas. Assim, cara, vou ver minha equipe, ou né, os coordenadores ali, os teus gerentes, pelo menos. Vou ver de 15 em 15 dias, como é que tu te sente com isso? Cara, te confesso que talvez por a gente ser da TI, essa sempre foi uma demanda da TI, muito grande. Né, cara, falando assim de 5 anos atrás, a gente já escutava muito isso. E eventualmente a gente se deparava com algum possível colaborador, futuro colaborador, que dizia assim, cara, posso trabalhar de casa. Né, posso trabalhar num horário diferente. Né? Mas a gente sempre foi muito orientado ao mercado, né? Eu sempre dizia assim, cara, por mim tu até poderia, mas o cliente lá, o tal cliente não permite, cara. Ele quer que tu esteja no horário que ele está aberto. Né? Então, mas assim, particularmente, cara, eu acho que funciona bem. Acho que funciona bem. Eu acho que se tem um ganho, por exemplo, cara, dentro da DBC a produtividade aumentou. Perfeito. Já ouvi isso de grandes empresas. Cara, e a gente tá falando aí, tu não tá falando de um universo pequeno, né? Tipo assim, cara, falando de 600, no primeiro momento 500, 600, 700 pessoas, né? A gente, cara, eu acho que a gente não teve reclamação de cliente que a produtividade caiu, né? Muito antes, pelo contrário, cara, os clientes demandando cada vez mais, né? Claro que isso demandou a gente se adaptar, né? Tinha que se adaptar muito rápido em termos de modelo de gestão, modelo de cobrança, ferramentas. O sistema da DBC, quando vai abrir um cliente novo, ele abre vou chamar de cronômetro grossamente, que vou trabalhar agora para o Vinhascast. O sistema liga um cronômetro lá para calcular essas horas ou ainda não? Não exatamente assim, mas é isso aí. Tu tem que apropriar as tuas horas trabalhadas dentro do cliente. Perfeito. Né? Perfeito. É que, como a gente trabalha com grandes projetos, geralmente é o seguinte, cara, daí isso facilita. Tipo assim, o Vinhas tu vai trabalhar, cara, os próximos 3 meses tu vai trabalhar para esse projeto aqui. Entendi. Entendeu? Então, a cobrança ela é muito mais das tuas atividades, né? Sim, e daí esses formatos de gestão hoje em dia, de trabalhar com squads, de ter essas metodologias ágeis de trabalho, né? Que, cara, todo dia a gente faz uma daily, né? Uma reunião diária aqui, cara, onde é que eu digo o que eu tinha que fazer, o que eu fiz, o que eu não fiz e por que eu não fiz tal coisa, né? E se está dependendo de alguém, né? E daí tu já destrava aquilo ali e semanalmente tu faz um fechamento da semana. Então, esse trabalho funciona bem, assim, essas metodologias funcionam bem para esse tipo de gestão, assim, essa gestão mais à distância. Eu acho, cara, que tem perdas, aí, principalmente na questão
Eu acho que num primeiro... Agora acho que a gente tá aprendendo a trabalhar assim, mas, cara, nos primeiros 3, 4 meses era uma loucura, porque tu tinha 50 reuniões por dia, né? Porque antes era aquele negócio, o cara passa na tua sala, ô Lisandro, vê tal coisinha, ô fulano, né? Vamos resolver isso. Tu vai, cara, vai no cafezinho, vai no banheiro, vai almoçar com a galera, tu despacha um monte de coisa, né? Que tu não te dá conta. E a partir do momento que tu tá separado, cara, o pessoal precisa de ti, né? Então, cara, reunião aqui é telefone, é WhatsApp, cara, é uma loucura, assim. Mas, cara, isso foi despressurizando um pouco, porque todo mundo... Esse fenômeno começou a acontecer com todo mundo, tipo assim, cara, só um pouquinho, vamos se organizar, senão ninguém mais trabalha. E o cara começou a entender o que é... isso preciso falar. Ou ele tomou autonomia já um pouco, disse, cara, vou fazendo, porque assim, cara, se ficar na fila esperando uma decisão, não vou entregar. Exatamente. Então a gente fez um trabalho muito forte assim, com nossas gerentes, para estar mais próximos às equipes. Né? Isso que é minha... Como eu trabalho, cara, e olha a diferença, né, de empresas, né? Nada comparável. Mas eu senti, assim, que por trabalhar com gente muito nova, mas também o programador normalmente... Cara, hoje tem de tudo que idade, né? Mas sim. A falta de tu realmente, assim, cara... E eu falar pra todo mundo aqui, cara, aqui dentro, fora os sócios, eram só 8 pessoas. Mas como eram só 8, a caminhada dele, como ele abria a porta, eu já sabia como é que ele tava. Sim. E isso, pra uma reunião, pra um call, que de vez em quando o cara nem abre a câmera... O cara do pessoal, eu assumo, cara, que veio a pandemia em março, nós seguramos todos os funcionários. Cara, eventos não tem negociação. Sim. Parou. Sim. Até hoje parado. Essa empresa até hoje parada. Mas nós fomos até 31 de dezembro de 2020. Então nós fomos com todo o time até lá. Cara, e as reuniões eram pesadíssimas, assim, porque era mais um... desabafo, passei a semana inteira com meu pai, com a minha mãe, que eu não sei o que, com a fulana, que eu reporto a casa, que não sei o que, viriri, barará, e a gente se brigou, até conseguir chegar na pauta da reunião. Mas acho que foi bem aquilo que tu falou, assim, processo, tempo, e as pessoas foram aprendendo a conviver e achando os seus tempos, né? Sim. Assim, cara, das 2 às 3 agora eu vou correr. Depois a gente vai entrar aqui mais na tua vida pessoal do que da DBC, mas... acho que é isso aí. Acho que acaba... E uma empresa tão grande não tem como, né, cara? Não tem como ver as pessoas a todo momento. Tu tem que ficar focado nos teus gestores e dos gestores para baixo. Que antes a gente já não via, né, cara? Porque antes, cara, os caras estavam espalhados já dentro dos clientes, né? Muita gente. Mas, claro, o gestor estava ali direto. Mas, sim, a gente com os gestores, a gente tinha contato direto com os gestores diariamente. E isso se perde um pouco, né? Mas, cara, eu acho que entre ônus e bônus a gente sai ganhando. Perfeito. E a gente sai ganhando. Tu trabalha de casa ou tu trabalha do teu escritório? Eu trabalho de casa. Eu sou o contrário. Eu venho até que... Eu fico aqui. Eu venho aqui, cara, pode ver, eu tenho mais 4 sócios, mas a gente tem outros negócios e tal, os guris estão cuidando das coisas dele. E eu, cara, assim, fico em casa num dia... tá chovendo. Mas tu vê, permite, né? Antigamente não tinha essa negociação. Sim. Tá todo mundo aqui, vem pra cá. Sim. Não, agora é dia, muito frio, muito chovendo, fica em casa. Senão eu gosto demais de vir pra cá. Cara, a gente se adaptou bem, assim, ao ficar em casa. E tem uma questão também anímica, assim, né? Que eu digo assim, cara, porque eu volto na questão específica, talvez, da TI. Como sempre foi uma demanda da área de TI, trabalhar de casa e tal, quando o pessoal vê essa oportunidade... né, o pessoal agarra com unhas e dentes, né, e uma coisa boa, né, então o pessoal realmente veste a camiseta, tipo assim, cara, não vou deixar o meu na reta para não dar margem de dizer que não funciona trabalhar de home office. Então a gente tem uma maturidade muito grande, assim, pelo menos no nosso time a gente teve isso, né, do pessoal realmente vestir a camiseta, né, e tanto que eu falei, a gente não teve queda de performance, né, teve aumento de produtividade por conta disso. E daí, cara, como é que ia ser aquele negócio, tipo assim, a empresa tá dizendo que vai ser home office, mas a diretoria tá todo dia lá. Será que esse home office é de verdade mesmo? Sabe? É home office para todo mundo, menos para ti. Não, é isso aí, né? É isso aí. Então, que são as diferenças de empresa. Claro, eu posso vir sozinho. Exatamente. Então a gente também considerou muito isso, né? Mas, cara, no início é difícil, né? Tu acorda, tem o cacuete já de pegar a chave do carro e tá saindo, né? É isso aí. Mas alguns cacuetes o cara não perde, né, cara? Tu acorda de manhã, toma teu banho, veste tua roupa, né? Pelo menos a parte de cima. Tem cada história, assim, cara, louca, né?
disso aí. Muita call que o cara esqueceu de fechar a câmera e o microfone. Cara, muita. Que a gente escuta falar, então, muita coisa. Os caras abriam a reunião sem camisa. Botãozinho, era só um botão. Enfim. Mas a gente se adequou bem, assim, cara. Trabalho de casa. Eu tenho uma estrutura que facilita. Então, eu já tinha A gente não tem filhos, né? Então, é eu e minha esposa. Uhum. E ela tem o escritório dela. Ela quase sempre vai pro escritório. Uhum. Ela tem um pouco esse perfil que nem tu, assim. Então, ela tem essa necessidade de estar ali dentro, ali, né? E em casa, atualmente, a gente tem um escritório. Então, isso também dificulta ter duas pessoas trabalhando em casa, porque daí um tem que trabalhar na sala. Sim, aí já o problema da geladeira, o banheiro, a passagem. Né, cara, não tá confortável, sabe? Enfim, então a gente tem um escritório em casa, que daí eu acabei ficando com ele, né? E por conta disso, a minha esposa vai muito mais pro escritório do que eu, né? Então eu tenho uma condição de estrutura boa também para trabalhar, isso facilita, né? Eu acho que se eu não tivesse, talvez eu fosse mais para a empresa. Com certeza a gente está aí, cara, entre as 3, 4 maiores empresas do Rio Grande do Sul de tecnologia. Que irado. Né? Tem umas 2 empresas que são maiores, 2 ou 3 empresas maiores que nós. Uma delas não é exatamente um concorrente, assim, mas a gente se bate em algumas coisas, né? No bom sentido, obviamente, falando. Eu sempre digo assim, cara, nossa briga é com os de fora, não é com os daqui de dentro, né? E números, mais números da empresa? Cara, a gente está há 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. Então, começou há 10 anos atrás. Todo ano a gente começou a botar lá no GPTW. Isso que tá. Né? E a gente foi conquistando e melhorando nossa posição. Esse ano, agora, no mês passado, saiu a primeira prévia. Essa nota ela é composta por 2 grandes quesitos. Um é as respostas do questionário, né? Que é o índice de confiança, um Trust Index. E outro que é pela uma avaliação subjetiva das práticas que a empresa adota dentro da empresa, né? As práticas de RH, que tem a ver com gestão de pessoas. Então, essas práticas têm que ser descritas. E a avaliação dessas práticas não saiu a nota ainda, essa nota só sai em novembro ou dezembro. Mas essa nota do Trust Index já saiu e é a nossa maior nota até hoje. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter a melhor posição nossa nos 10 anos aí de GPTW. Que irado. E quantos anos tem a empresa hoje? Hoje fizemos 26 anos de empresa. É tempo, velho. Ano passado, quando a gente fez os 25, era para ser, tinha programado, a gente até conversou com vocês e acabou não evoluindo até de fazer a festa num modelo à distância, né? Mas por quê? Porque no primeiro momento, cara, nós estava vendo o NTX, né, que nós vamos botar 400, 500 pessoas, né, cara? Ia fazer uma puta festa e tudo mais, e que acabou não saindo. E a gente estava anunciando que era 1/4 de século. Pois é. Esse cara, número é impactante, né, cara? Muito, cara. Muito. Pô, tá louco, empresa. Olha, tu conta no... São poucas as empresas gaúchas ou empresas brasileiras de TI aqui, que estão estabelecidas no Rio Grande do Sul, eu acho que tem 2 ou 3 empresas que são mais velhas que nós. Daí, tipo assim, cara, mais velha talvez tenha 30 anos, 31 anos. Ali. Até porque tecnologia também, né? Exatamente. Não vinha, foi ali que nasceu, assim, né? E uma ou duas dessas empresas ainda são maiores que a DBC, né? Mas a gente vem crescendo bastante nos últimos anos, como eu falei antes, cara, nos últimos 10, em especial nos últimos 5 anos, a gente vem crescendo muito. E hoje, o que acaba freando muito esse crescimento é a falta de mão de obra. Né? Sim, o cara que tem 200 posições abertas. 200. Eu tenho um time hoje de 16 pessoas só fazendo recrutamento e seleção. Caralho. E vai aumentar esse time. E agora do mundo inteiro. Cara, só não é do mundo porque o nosso dinheiro não vale nada, né? E a gente precisa pagar em reais. Então não tem como competir com empresas que pagam em dólar. Né? Que é um problema que virou hoje também. Hoje eu perco gente. Claro. Tô perdendo gente para que os caras estão saindo para ganhar $5.000 trabalhando de casa. Daqui. Daqui. Indo no parcão tomar chimarrão. Daí não tem como concorrer.
mas basicamente do Brasil inteiro. Uhum. Né? Tanto que a gente lançou uma campanha no ano passado, que é o DBC Sem Fronteiras, né? Que visa justamente isso, estimular esse crescimento também nos outros estados. Né? Então hoje a gente, cara, já está em 17, a gente já tinha funcionários em 17 estados. Cara, assim, mais da metade do Brasil já. Mais da metade. Bah. Esse número deve estar um pouco desatualizado, talvez já. Cara, todo dia tá entrando gente. Sim, entrando e saindo. O cara com 700 não tem como, tem como ficar controlando. Meu, vamos falar um pouco da tua vida, que nós estamos falando já Passa o tempo. 1h45 já. Caraca, vamos lá. Quando é que nasce o triatlo? E eu tenho duas coisas aqui. Vamos O lá. triatlo e depois o café, que o seu Vicente agora ele só toma café porque tem que ir na casa dele, porque agora ele tem que medir a temperatura e põe na balança e põe não sei o quê. Eu disse, cara, eu queria só um café. Não. Ele, não, meu, tem que fazer White isso. people problem. Exatamente. Virou um problema tomar café. Uhum. Era tão simples. Né? Era só um ali. Não, mas calma, peraí. Mas enfim, cara, como é que veio essas coisas na tua vida? Cara, o triatlo, na realidade, ele é uma consequência, eu acho. Eu sempre fui, que nem eu já falei antes, né? Eu fui criado solto, que nem eu brinco com os guris, né? Fui criado solto. Então, cara, a gente sempre tive uma vida, falando de vida esportiva, que naquela época não era, né? Mas, enfim, muito ativa, assim, né? Futebol e bicicleta. Né? Cara, Sapiranga era a cidade das bicicletas, né? Uhum. Conhecida como cidade das bicicletas. E eu sempre, cara, desde que eu me lembro de gente assim, eu me conheço por gente, eu lembro de ter uma bicicleta, né? Os meus primeiros salários eu botava em bicicleta, Uhum. né? E começava em Sapiranga, na região de Sapiranga ali, cheia de morro ali, né? Para quem conhece, é uma cidade onde é que o mountain bike é muito presente ali. E eu comecei desde cedo a pedalar pelos morros com a gurizada e fazer mountain bike. Né? E subia morro, ia tomar banho nos rios, cascata, a família Lima lá, cara, mais de 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, a gente ia de bicicleta pra lá. Então, assim, o esporte sempre teve muito presente. Né? Daí depois eu comecei a competir no mountain bike, campeonato gaúcho. Se quebrou alguma vez? Várias. Tem algumas cicatrizes aí pelo corpo aí. E daí depois, cara, continuei pedalando, vim pra Porto Alegre. O ciclismo veio junto, né? Então, minha esposa brinca, quando a gente se conheceu, no antigo apartamento que eu morava sozinho, eu não tinha mesa de jantar. Eu tinha um rolo com a bicicleta no meio da sala, a parede branca com uma listra preta atrás do pneu, porque daí voava a fuligem do pneu no rolo, voava, cara, uma listra preta assim, e um cobertor embaixo, né? Por causa do suor e da sujeira. Então, eu sempre gostei muito de pedalar. Né? E daí, cara, a gente começou a correr também, junto ali, quando eu comecei a namorar com a Ana Lu. A corredora é ela, na verdade, não sou eu, né? Na família. Tá, não entendi. Tá, não, ela Ela, é difícil cara, quando não é a parceria, né? Porque os treinos não são agradáveis. E daí, cara, teve uma época que eu enchi o saco da bicicleta. Assim, peguei nojo, vendi, eu tinha 2 ou 3 bicicletas, vendi as bicicletas. Né? Eu já tava ruim de pedalar dentro de Porto Alegre, aquela coisa toda, assim. O cara tem fases, né, Vince? E daí, cara, peguei nojo da bicicleta e tal, vendi as bicicletas. A gente começou a correr. Começou a correr. E entramos nos grupos de corrida, eu e ela e tal. A gente fez algumas corridas. Cara, eu corri maratona de Porto Alegre, a gente foi correr uma maratona no Atacama. Cara, que irado. E daí um amigo nosso na época... que falou assim, cara, por que tu não vai fazer triatlo? Eu comecei a fazer triatlo, tô adorando e tal. O Breno. Hoje ele faz só ciclismo. Me aprontou essa. É tão legal, mas fica aí. Tão legal, agora ele saiu. Exatamente. E, cara, daí resolvi experimentar. Nadar, não sabia. Até hoje eu brinco, eu não sei, né? Mas fui aprender a nadar de verdade, cara. Agora devo estar com 9 anos que eu comecei a fazer triatlo. Não fechou 10, esses dias eu estava fazendo as contas. Então, comecei a aprendi a nadar com 36 anos de idade. É foda, né? Mas, cara, assim, o esporte, o triatlo em si, e eu acho que o pessoal sempre diz assim, o que o esporte me ensinou na vida, né? Cara, eu acho que pra mim é o contrário, o que a vida me ensinou que eu levei pro esporte.
né? A questão da resiliência, a questão do foco, né? Eu sempre fui um cara muito focado, né? Então, assim, cara, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu sempre digo assim, cara, eu tento estar, sempre tive isso muito presente e eu não entendia que era isso, né? Até que um dia eu li exatamente isso, tu tá 100% dedicado àquilo que tu está fazendo naquele momento, né? Porque às vezes, cara, a gente se pega, né? Tu tá fazendo uma coisa, Não, tá em reunião. E o tá cara em aqui. reunião e o celular. Tu tá no Maior trânsito. guerra do mundo hoje em dia, né? Tu tá no trânsito, tá no celular. Daqui a pouco tu te dá conta, tipo assim, cara, como é que eu tô aqui, né? E aí outra coisa. Não, e reunião. Bah, se tem uma coisa que me deixa louco, é tu tá na. E eu tenho uma certa quantidade de sócios, né? E aí os caras estão aqui, ó. Aí termina a reunião, passa a reunião, óbvio, né? Não absorveu nada. Aí no grupo do WhatsApp, 2 horas depois, ô meu, isso aqui. Ah, não, meu, eu me nego. Eu me nego. Eu disse, meu, reunião da reunião não me chama, eu não vou ir. Exatamente. Aí Então, vira- cara, aí eu- sempre fui um cara muito focado, assim. Daí eu comecei a fazer triatlo, gostei, né? Eu tive a facilidade da bicicleta, né? Que estava presente desde de guri. E corria direitinho, assim. Cara, fui aprender a nadar, né? Uhum. E consegui me dar bem, assim. Gostei da função do triatlo, né? E fazer o triatlo, na realidade, cara, não é fazer um esporte, né? É um estilo de vida, né? É um pouquinho do estilo de vida. Cara, eu sou sócio do Vico há 10 anos, ou 11, já tá me perdendo as contas. E depois que ele começou a praticar por influência da Paty, né, que é a esposa dele, a mudança, eu vi, né, eu vi alguém que entrou nesse esporte aí, cara, é realmente, assim, é um estilo de vida. Um estilo É um de estilo de vida. Mas, cara, assim, a gente também vai aprendendo, né? Ao longo desses quase 10 anos aí. Eu sempre digo assim, cara, tu tem que cuidar para que isso não vira a tua prioridade. A gente não é aquela máxima, né, cara? É saúde, família, trabalho e não inverta a ordem, Uhum. né? As prioridades da vida. Só que o triatlo não está na saúde. Não é saudável fazer. Ou pelo menos assim, não preciso fazer isso para ser saudável. Perfeito. Então ele vem, na minha definição, ele vem como hobby, né? E ele tem que vir depois disso, né? Então vem saúde, família, trabalho, hobby. Uhum. Né? E aí eu acho, cara, que é a grande dificuldade de tu conseguir conciliar isso de uma forma harmônica, né? Eu já cometi esse erro, porque daí, cara, vamos lá, trabalho tu não tem como não fazer, né, cara? Pô, pra mim, até hoje, e os meus sócios são exatamente iguais, cara, isso é uma das coisas que eu acho que tá aí mais de 20 anos como sócios, né? É alguns valores de alinhamentos, assim. Então a gente sempre brinca, cara, nós éramos os primeiros a chegar na empresa todos os dias. Uhum. Então, cara, começava às 8, cara, 10 para as 8 a gente tava lá todo dia. E eu sou assim até hoje, né? Então, assim, cara, para mim, até hoje a gente acorda de madrugada para ir treinar, né? Se eu vou nadar no horário do meio-dia. Enforco meu almoço e vou nadar, Uhum. né? Porque para nós, cara, é impensável eu sair da empresa e estar fazendo uma atividade durante o horário de trabalho. É inconcebível isso, Uhum. né? Só que daí tu tem que cuidar o quê? Bom, já que o trabalho eu não vou abrir mão, quem é que tu vai penalizar aí, né? E geralmente é a família, né? Sim. Então, cara, daí, obviamente, para mim sempre facilitou, porque a gente não tem filhos. Minha esposa gosta de esporte, sempre me incentivou a fazer, né? Então, assim, mas mesmo assim, teve épocas que, cara, que tu tem que sacrificar a família. Então, assim, Sim, o final de semana. final de semana, não vou ver meus pais moram a 50 quilômetros daqui, cara, eu passo 3 meses, às vezes, sem ver eles. Uhum. Que tu Né? poderia ir correndo. Poderia ir correndo, já fui várias vezes pedalando. Correndo não, mas pedalando já fui várias, né? Mas, então, assim, tem que aprender um pouco com isso, sabe? E eu acho que dá para conciliar legal, assim, né? Mas nada como tempo, né? Nada como tempo, exatamente. E, cara, se glamourizou muito a questão, o triatlon quase que virou sinônimo, erroneamente, de Ironman, né? Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é que nem dizer que tu corre e tu tem que ser obrigado a fazer uma maratona. Uhum. Não, mas, cara, eu posso querer correr só 5 km e tá tudo bem, É isso aí. sabe? E tá tudo bem. Então, cara, eu posso querer fazer triatlon e não competir nunca, e tá tudo bem. Eu curto nadar, vou correr 2 vezes por semana, vou pedalar sábado, domingo e tá fazendo triatlon, Uhum. né? Isso é fazer triatlon, tu fazer as 3 modalidades, sejam elas separadas e eventualmente tu vai juntar,
99% das vezes a gente faz separado. A gente só junta na prova. Uhum. Então, E não tem problema nenhum. não tem problema nenhum, tá tudo certo. Só que meio que se glamorizou a questão de um Ironman, de fazer um Ironman, né? E daí, realmente, cara, quando tu parte pra isso, daí tu acaba sacrificando, geralmente, assim, cara, vida social e família, né? É onde é que tu sacrifica um pouco, assim. Mas, cara, é bacana, é uma cachaça, né? E tu abre mão de outras coisas que depois tu vê que não te agrega. Então, cara, eu brinco, não, é verdade. Lá em casa a gente não tem televisão, né? Uhum. Aliás, o aparelho a gente tem. A gente não tem canal de televisão. Uhum. Canal aberto, eu não tenho antena e não tem net. Então, cara, eu vou fazer um churrasco lá em casa, lá com o Vico, cara, quer olhar o jogo. Eu falo, não tem jogo. Olimpíadas, cara, eu vejo na internet. Cara, então a gente tá alinhado, assim, porque assim, lá em casa não tem net. E foi o que assim, se mudou, e minha esposa acho que faz um ano e pouquinho. Disse, cara, vamos tentar. Porque a gente sabe que a gente não vê, né? Seriados, esses negócios, não é o nosso costume ver. Aham. Até porque quem gosta de livro, né? É, O cara tem que fugir do celular. exato. Para o cara conseguir focar. Se o cara for ligar na novela, no não sei do que lá, cara, acabou. Exatamente. Então, cara, a gente não vou dizer perde, né? Porque cada um investe o seu tempo naquilo que entende que tem valor para si. Mas a gente não investe tempo, então, cara, em olhar programas de televisão. Filmes a gente olha eventualmente, final de semana, obviamente, a gente olha. Durante a semana, muito difícil. A gente acorda muito cedo, né? Lá em casa, quem dita o horário de acordar é a minha esposa. Uhum. Ela é da turma das 5. Então, às 5h12, cara, dessa semana, acordei, né? A cara dela levanta sempre, levanta primeiro que eu, vai no banheiro e tal. Daí eu levantei, cheguei a fazer o café, eu olhei, 5h20. Falei, pô, que hora tu acordou hoje? Não, comecei a acordar um pouco mais cedo. Nem dorme, então, você vai acordar mais cedo. O que é mais cedo, Nalu? Às 5h02. Porque, cara, senão eu não consigo ler, tenho muito pouco tempo para ler de manhã. Porque ela vai na academia às 6h. Sim, aí tem que tomar o café, dá o tempo da leitura e depois e daí academia. vai pra academia. E daí eu acordo junto, né, cara? E acabo fazendo também. E eu sempre digo assim, para mim é muito bom porque a gente tem a nossa rotina, que é justamente essa, cara. A gente toma um café, e café, só café, no primeiro momento, né? Só um café preto. Senta os dois na sala, um lado do outro, a gente lê, Uhum. né? Ela sai para ir pra academia. Eu tenho alguns dias que eu tenho personal também, que eu vou pra academia, terça e quinta. E nos outros dias eu vou correr ou vou pedalar no rolo. Mas eu ainda tenho uma meia hora a mais do que ela. Dessa meia hora eu boto meus e-mails em dia. Né? Então, cara, eu termino o meu treino e ela tá em casa 99% das vezes antes das 8. A gente já tá, cara, de banho tomado, daí a gente senta para tomar o café. Irado. Juntos, Uhum. né? E daí, cara, tu já começou o teu dia, eu sempre digo assim, cara, eu já começo o meu dia sem dever nada pra ninguém. Eu fui uma época Eu já botei os e-mails em dia, já tirei um tempo pra ler, né? Que é um hábito que a gente começou a cultivar faz bastante tempo e foi super saudável, assim, pra gente, né? Como pessoa, como casal, enfim. E já matei essas duas atividades, sempre brinco com os guris. Falei, cara, vocês acordam, a gente brinca no grupo lá. Cara, tem gente aqui que acorda pra ter mais tempo pra não fazer nada. Pra ficar atrasado. Ter mais tempo pra se atrasar. Uhum. Né? Mas claro que é só brincadeira. Mas, enfim, é mais ou menos essa rotina, assim, né? E daí, eventualmente, meio-dia eu vou nadar. Uhum. Né? Agora, com a pandemia, facilitou. Né? Pela questão de... Tá tudo na agenda. Não tem o cara que vai bater na tua porta. Exato. Tá aqui, Exatamente. Mas eu tento manter de uma forma quase que religiosa assim, a questão do horário de trabalho. O mínimo, né? Que em especial o início. Uhum. A gente sempre diz assim, os meus sócios também, cara, 10:50 a gente já está trabalhando, trocando WhatsApp, e-mail, conversando, ligando um pro outro. Né? Perfeito. E daí o triatlo encaixou nisso aí, cara. Ultimamente, assim, depois da pandemia, assim, eu tirei um pouco o pé, porque não tem prova. Eu sempre digo assim, cara, tu treina para fazer algo. Uhum. Se não existe esse algo, Perde o objetivo. né? Perde o foco. Então, tipo assim, cara, vamos botar energia em outras coisas, que daqui a pouco a gente acaba abrindo Até pra mão, entender. né? Agora acho que ele tá na fase mais entendida da coisa, né? Não da doença, longe disso, mas mais entendida do dia a dia, da nossa rotina, né? De como tem que se portar, enfim.
Exatamente. tá nesse momento. Mas me ajuda muito, cara. Me ajuda muito, assim, o esporte como um todo. Hoje é o triatlon, daqui a pouco pode ser só o ciclismo. Não sei se eu vou fazer pra vida toda, mas, cara, sempre vou fazer alguma coisa relacionada à atividade física, porque eu gosto disso, né? Sempre fez parte da minha vida. Seja correr, seja pedalar. Cara, já fiz 7 anos de voo livre, voo Brisa Delta, Caralho. né? Tive gaiola, corria de gaiola em pista de cross. Sempre fui um cara que curte esporte, assim. E o esporte, cara, me ajuda muito, assim, na questão de... Cara, é um momento em que eu tô 100% dedicado ao esporte. Então isso esvazia a minha mente, Uhum. né? E eu acho que isso facilita muito, porque eu sou um cara que a cabeça tá sempre A milhão. a milhão, né, cara? E o momento que eu saio pra correr, o momento que eu saio pra pedalar, é o momento que eu tô, cara, agora eu tô pedalando. Tô pensando no pedal, sabe? E tu não te dá conta, mas, cara, tu ficou ali 1 hora e meia, ou em final de semana, 3 horas, 4 horas, sem pensar em outra coisa. É, Né? não, cara, É a minha terapia. é isso aí. Eu mudo muito de humor, assim, É a se minha eu terapia. se eu não praticar. É. E eu já passei longos períodos sem praticar, e a mesma coisa, cara, faz uma hora, faz o futebol, aí outra hora, não, agora eu vou voltar a nadar, porque eu nadei quando era muito piá. Aham. E aí não sei o que. Cara, mas eu tenho que fazer alguma coisa. É. Eu tenho que sair de casa e romper a inércia. Ficar 3, 4 dias, e aí começa a nhaca que eu falo. Bato na nhaca, e aí o mau humor já vem, e aí o cara não consegue. É isso aí. Precisa suar e botar pra fora. Quando o cara sua, eu disse, parece que eu tava sujo. Saiu assim, o Tem rosto. aquela questão química, né, cara? Liberação de endorfina, questão hormonal no corpo que mexe, com certeza, né? Mas é bem isso, cara. Parece que eu tô cometendo um crime se eu não faço uma atividade física no dia. E eu, cara, muitos anos da minha vida eu coloquei sempre o trabalho na frente. E não julgo, acho que é o caminho, ainda mais quando tu é novo. Também já fiz muito disso. De botar o trabalho na frente de tudo. Óbvio. E aí, cara, agora sim, vou dizer, cara, dos 37, 36, vamos dizer, tô com 39 agora, faço 40 esse ano, que eu comecei a dizer, cara, é um exercício ainda até hoje. Não. Tá na agenda que tu que eu vou, tem minha hora de futebol lá, que não é uma hora, né? É uma hora e meia, até tomar banho, até não sei o que, cara, faz a tua hora. Isso aí. Que depois, cara, tu vai dar conta de tudo. Vai. Nem que vai até às 11, mas tu vai dar conta. Mas faz, cuida de ti. Porque depois que bate os 40 já não é... Triste. O cara tem que se cuidar um pouco mais, né? Tem que. Cara, mas muito irado o papo. Pra não nos alongar. Fechamos as 2 horas já. De papo, cara, tem muitas partes aqui que quem estiver ouvindo aí, ainda mais na parte de empreendedorismo, informática, tem muito que acrescentar, muito que crescer. Queria que tu pedir agora, cara, mandasse um beijo pra Xuxa, que eu brinco sempre, né, te despedisse, e deixasse as redes sociais, tanto da empresa quanto as tuas, pra quem quiser dialogar, conversar, mandar um currículo, né, alguma coisa assim, alguma coisa que apareça. Bom, primeiro te agradecer pela oportunidade, cara. É a minha primeira experiência com esse tipo de situação aqui, né, de fazer o podcast. Apesar de eu ser da tecnologia, essa questão das redes sociais, o cara é meio tosco, assim, né? Meio avesso a algumas coisas, né? O excesso de exposição. Então a gente cuida um pouco. Mas, cara, o meu Instagram é Lisandro Jacobos, né? Tudo junto, Lisandro com S. O site da empresa ou nas redes sociais, procura por DBC Company, né? 2 Cs junto, com Y no final. .com.br, se for o site, né? O Gabi depois põe pra nós aí no vídeo. As redes sociais aí. Cara, peço pro pessoal aí acompanhar as redes sociais. A gente tem vários programas, não só na questão de vagas, que tem 200, que a gente já falou. Então, quem é do meio aí, por favor... Tanto na programação quanto de RH, né? Que viu que tá aumentando o time do RH. Exatamente. E na área de gestão como um todo, a gente tem várias oportunidades, né? E, cara, para nós, assim, que eu disse, sim, a gente é uma empresa de pessoas que ama a tecnologia, então, cara, pode ter certeza que a gente faz de tudo, realmente, assim, para nossa galera. Eu sempre digo assim, cara, a gente vai ser o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Esse é o nosso lema. Irado. Né? É isso que a gente busca. E esse ano ainda, agora em setembro, a gente vai fazer mais uma live aí com a nossa turma. A gente vai estar anunciando aí algumas novidades aí que essa nova situação nos trouxe, né? A gente está sempre buscando se reinventar e trazer coisas novas para os nossos colaboradores. Tenho certeza aí que o pessoal vai curtir muito. Vai ser muito legal. Vocês vão ouvir falar muito da gente ainda. Que irado, meu. E
agradecer aí, cara, aos meus sócios, ao Edgar e ao Jaime, porque, cara, acho que a gente construiu algo que realmente, assim, muitas vezes no dia a dia a gente não se dá conta do tamanho que é a empresa, da responsabilidade que a gente tem, né? E eu sempre digo assim, a gente conseguiu fazer com que hoje eu tenho 700 pessoas que dividem o sonho delas com a gente. Certo, Né? com certeza. Então, assim, o cara tem os sonhos dele, tá dividindo os sonhos dele com a gente, né? E automaticamente a gente, os nossos com essa turma toda, né? Uhum. E as metas sempre vão mudando, né, cara? As perspectivas, os objetivos. Quando a gente começou, 25 anos atrás, cara, ninguém imaginava que um dia a gente ia ter 700 colaboradores, né? Quando tu tem hoje, tu já fica tipo assim, cara, a gente vai chegar nos 1.000, a gente vai chegar nos 1.500, Que animal. né? E a gente vai chegar. Com certeza. Né? E agradecer também, cara, a minha esposa aí que me dá todo o suporte em todos os âmbitos da minha vida, né? Seja profissional, pessoal, esportivo, espiritual, enfim, todas aí. E é isso aí. Espero aí que a gente tenha outras oportunidades aí. Quem tiver qualquer dúvida, nos acessa aí e faz contato que a gente conversa. Então tá, meu. Muito Tá, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Um abraço. Valeu aí, pessoal. Um Gabi. abraço. Aquele abraço. Muito obrigado. Valeu. Falou.